Fala, nação! Sejam bem-vindos ao canal Fla de Primeira, o seu canal de notícias, informações e tudo sobre o Mengão. Eu acabei lendo um negócio errado aqui. Já chega deixando o like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Segue a gente também nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @Fla de Primeira, e no X, @Fla de Primeira, _. Quinta-feira, agora 21 horas, 21 alguma coisa. Estamos começando mais uma live. Estamos aqui quente, o Mengão tá no Mundial, tá vivo ainda. Foi um jogo difícil contra o Cruz Azul, mas conseguimos essa vitória aí, 2-1, com a genialidade do Arrascaeta, né, espontando ali e conseguindo essa classificação para a gente aí. A gente tem que enaltecer também um pouquinho o trabalho do Felipe Luiz, que tem sido realmente agora absurdo. Assim, o momento do Felipe Luiz é incrível. E a gente vai falar também um pouco sobre o jogo de sábado, né? O Flamengo pega o Pirâmide sábado, às 14 horas, e a gente espera conseguir essa classificação aí para a final, né? Contra o poderoso PSG. Na bancada temos aqui nosso amigo Luciano. Fala, Luciano, tudo bem, irmão? Boa noite. Boa noite, Andinho. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Nação Rubro-Negra. Agradecer sempre o carinho de todos, pedir para a galera sempre dar o like na nossa live, né? Compartilhar com os amigos, compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Flamengo. E chega junto, chega mais aí, que hoje vai ser um bate-papo maneiro aí sobre o Mengão, sua estreia no Mundial e o que esperar daqui para frente. Tamo junto. Muito bem, Luciano. Estamos aqui também com o Rodrigão. Fala aí, Rodrigão. Tudo bem, irmão? Boa noite. Fala aí, Andinho. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite aí, galera do chat. Estamos aí vamos conversar aí sobre o jogo de ontem, né? Sobre a classificação. Jogo difícil. O adversário difícil, complicou aí o primeiro tempo, né? E vamos projetar aí o jogo de sábado. E também eu acho que não vai ser moleza, não, cara. Não tem adversário fácil aí nesse Mundial, não. É porque eles eliminaram um time lá da Arábia, time caro, né? Então não deve ser time bobo, não. Então vamos comentar aí, vamos pedir a galera aí para curtir a live, essa live aí, e se inscrever no canal, quem não está inscrito ainda, se inscrever no canal, que a gente tem uma meta aí de chegar a 2.000 inscritos até janeiro de 2026. Então vamos lá, galera, vamos ajudar a gente aí. Muito bem, Rodrigão. E é isso aí, galera. Não esqueça de curtir nossa live e também se inscrever no canal, que é muito importante para a gente, e para vocês também receber sempre as notificações, né, do nosso canal quando a gente entrar ao vivo e postar coisas também na nossa rede social. É sempre importante. Vamos lá, vamos começar. Flamengo e Cruz Azul, um jogo bem difícil, bem complicado. Estreia, né, cara? Estreia sempre é complicado. A gente vê que o time do Flamengo entrou um pouco ali nervoso, o time do Cruz Azul tentou dominar o início do jogo ali, mas aí o Flamengo conseguiu lá numa falha deles o gol do Arrascaeta, né? E depois os caras vieram para cima, botaram uma pressãozinha assim. O time do Flamengo estava realmente um pouco tenso, o jogo foi um jogo tenso, foi um jogo assim estudado, um jogo até um pouco chato, né? Pode se dizer a verdade, mas e o Flamengo conseguiu o segundo gol depois, e aí depois foi só no segundo tempo. Parece que o Flamengo realmente mostrou o que foi o Flamengo durante o ano todo, né? E chegou se impondo no segundo tempo e conseguiu aí essa classificação, essa vitória na raça, na vontade. A gente tem aí como destaque o jogador Pulgar, que jogou muito, e o Arrascaeta, lógico, que foi o grande monstro aí do jogo, né? Fez 2 gols pra gente, conseguiu essa classificação. Luciano, sua análise sobre o jogo, cara, o que você viu no jogo de diferente aí? E assim, falar um pouquinho também do trabalho do Felipe Luiz. Eu achei a partida bem difícil, mas eu já esperava isso já. Eu acho que o futebol mexicano ele é muito competitivo, é um futebol forte. Os clubes do México são clubes bem estruturados, são clubes ricos. O Cruz Azul é um dos maiores clubes do México. Acho que na última janela, se eu não me engano, o investimento foi de 89 milhões de euros. Eu já esperava um jogo equilibrado, né? O próprio Felipe Luiz disse, né, que nós pensamos o futebol da mesma forma, nós vemos o futebol da mesma forma, em relação ao trabalho que vem sendo feito no Cruz Azul, seu treinador. Então eu esperava um jogo bem equilibrado. Nunca é fácil jogo contra equipes mexicanas, né? Quando as equipes do México participavam da Libertadores, a gente sempre tinha duelos bem difíceis, né? Entre os mexicanos e os argentinos, entre os mexicanos e os clubes brasileiros. Então eu esperava que fosse ser um jogo difícil mesmo. E o Flamengo vem de uma temporada muito desgastante, né? Ao longo de um ano, né?
nós ganhamos muitos títulos, né, mas chegamos, isso que significa que nós chegamos em quase que todas as finais de tudo que disputamos, então os jogadores vêm num desgaste físico, mental, emocional, um desgaste muito grande ao longo da temporada. Eu até pensei do Flamengo tá até pior assim, fisicamente nesse jogo, mas não. Ele se recuperou no decorrer do jogo mesmo, no decorrer da partida. Começou ali meio devagar, tal. O Cruz Azul deu aquele mole, o Flamengo fez o gol, mas o Flamengo não estava bem. Mas no segundo tempo, principalmente, foi aquele Flamengo que a gente estava acostumado a ver aqui no Brasileirão, na Libertadores. Aí o time já retomou, já entrou nos trilhos ali e partiu para a vitória, né? Eu acho que foi um excelente resultado, né? Tal do Derby das Américas, né? Que eles falam, né? Que é o encontro, né, do campeão da América do Sul contra o campeão da CONCACAF, né? Que é o campeão do Caribe, América Central e do Norte. Né? Então, mais uma tacinha aí para a coleção, né? Oficial da FIFA. Né? Mas claro que o nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é muito maior. Mas eu achei uma boa partida, uma boa estreia, principalmente pelo resultado e pelo que o Flamengo demonstrou no segundo tempo, né? Eu fiquei muito preocupado que a essa altura do campeonato, né, na gestão anterior, o time já estava morto, pregado fisicamente, né? Mas esse ano o trabalho foi muito bem feito até nesse aspecto, né? Desde o início do ano, o Flamengo se preparou, se condicionou para viver esse momento que está vivendo agora. O planejamento foi muito bem feito, tanto em relação à Arrascaeta, que está voando, né? E era um dos jogadores que fisicamente já estava estourado já nas temporadas anteriores, lá por meio do ano já esquecia, ele estava sempre contundido, sempre no departamento médico. Aí você pode ver que ele está voando, o time está muito bem fisicamente, o time está inteiro. Então eu gostei. E agora vamos partir para essa semifinal aí, com a esperança de chegar, né, na final e enfrentar o poderoso PSG. Muito bem, Luciano. E Rodrigão, cara, o que você viu do jogo? Eu achei o time no começo, assim, igual eu falei, é uma estreia, né, cara? Então é sempre estreia de Mundial, sempre dá, né, aquele friozinho na barriga, que o jogador entra um pouco nervoso e tal. Eu achei o time um pouco, assim, se atrapalhando um pouquinho no começo, aceitando muito o Cruz Azul, né, que mostrou garra, né, mostrou vontade para tentar dominar o jogo no começo ali. Não conseguiu, mas foi um jogo bem duro, bem difícil. Assim, a bola não estava caminhando bem com o lado do Flamengo. E no segundo tempo a gente viu que realmente teve uma mudança de postura do time e parece que o Cruz Azul não aguentou muito também a parte física, né, que exerceu muito no primeiro tempo, mas no segundo ele já deu uma relaxada. E, assim, do seu ponto de vista, Rodrigão, o que você tem a falar sobre esse jogo? E se você destaca algum jogador nessa partida importante, além do Arrascaeta e do Pulgar, que eu já tinha falado aqui? Então, eu achei assim, que o Cruz Azul dificultou bastante a vida do Flamengo no primeiro tempo. Se a gente olhar os lances, apesar do gol, o gol do Flamengo foi também de marcação alta, né? Mas o Cruz Azul, ele marcou alto o tempo todo, cara. Aí ele dificultou aquela saída de bola do Flamengo no meio. O cara estudou o time do Flamengo, né? Aí você vê que, se a gente for lembrar, assim, algumas partes do jogo, o Flamengo estava saindo muito com bola longa. E já devia ser também, o Felipe Luiz já deve ter estudado e visto que o time deles marca pressão. E essa bola longa também, se ela souber ser usada, ela vai te deixar bem perto do gol também. Né? Não pode ser usada de qualquer maneira, mas sendo bem usada, e ela foi em determinados momentos, o Bruno Henrique pegou essa bola e quando ela era lançada no espaço, né, futuro ali para o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique ele não joga bem quando a bola vai para cima dele, igual o Pedro faz. O Pedro, essa bola longa, ela é para ele dominar e ajeitar. Igual foi o gol contra o Palmeiras, no Maracanã, pelo Brasileiro. Também o Palmeiras estava marcando em cima. Já o Bruno Henrique tem que pegar essa bola em projeção. Aí ele se sai bem, né? Então, eu achei que o Cruz Azul dificultou, né, a partida do Flamengo. Tomou um gol também. O Flamengo marcou muito bem aquela saída de bola. O cara deu mole, mas o Flamengo só deu aquela opção para ele. Se olhar a marcação, estava tudo congestionado. No que ele olhou para a bola para chutar, o Arrascaeta
já se projetou na frente. Então, aquilo ali também foi muita inteligência do Arrascaeta e da parte tática do Flamengo, né? Então, primeiro tempo eu não gostei muito do Flamengo. Já o segundo tempo eu gostei. Eu achei que o time voltou totalmente diferente. Aí é mérito do Filipe Luís também, que com a mexida dele, ele mexeu taticamente, né, do time, ele conseguiu ter mais gente ali no meio campo para sair essa bola, né? A entrada do Plata, a gente pode reclamar do Plata, o que falta o Plata é chutar para o gol. Ele deu um chute bom para o gol nesse jogo, né? Não sei se vocês lembram, ele chutou quase bem fez o gol. Quase fez o gol. Passou por cima ali, né? E se ele melhorar isso aí, cara, ele vai ser um jogador difícil de tirar ele do time, né? Porque taticamente ele entrega pra caramba. Na parte tática, o que falta a ele é aquela fome de gol, né, cara? Ele não tem aquela fome de gol. Mas nesse jogo ele deu um chute maneiro ali. Ele deu um pouco de azar. Então, no segundo tempo, o Flamengo dominou o jogo. Achei que dominou a partida. Achei que o Cruz Azul também não aguentou, né? Vem de um jogo complicado lá eu acho que é semifinal, né, do mexicano, e eu acho que ele não aguentou o pique da remada o tempo todo, o jogo todo, né? E o segundo tempo, o Flamengo não. O Flamengo, conforme o Luciano falou aí, a parte física, mesmo tendo, o Flamengo tem mais de 70 jogos na temporada, mas a parte física tá boa, cara. O time tá bem preparado esse ano, né? Se fosse anos passados, aí, anos anteriores, vários jogadores aí já teriam machucado. O próprio Arrascaeta, né? Tá bem pra caramba. Então, assim, é um lado positivo aí, um ponto positivo desse time do Flamengo, da diretoria, da parte técnica, é a parte física do time. Acho que o time tá bem. E, estamos no final. Tem muito time já de férias já. Aliás, a maioria tá de férias. Tá só a gente jogando e o pessoal aí da Copa do Brasil aí. O resto tá de férias. E o time tá correndo, tá se dedicando. O problema é essa coisa aí de jogar 3 jogos, né? O sul-americano, jogou quarta, sábado, e se chegar à final, quarta-feira, né? Então a gente espera que o time aguente aí esses 3 jogos, que é complicado, né? Então, o destaque do jogo, você perguntou, sem ser o Arrascaeta, né, que eu acho que o Arrascaeta é o nome do jogo, mais uma vez, eu vou citar aí o Varela, cara. O Varela e o Rossi. O Rossi também fez umas defesas boas ali. Acho que no gol não teve como, o cara pegou muito bem na bola. Então, eu cito esses dois aí, Varela e o Rossi. Né, são os meus destaques aí da partida. Muito bem, Rodrigo. Como você mesmo lembrou, né, e respondendo a minha pergunta, né, te dando o Arrascaeta, né, que o Arrascaeta realmente foi um monstro, foi assim, um jogador absurdo na partida, ele realmente chamou o jogo para ele. Luciano, comenta um pouquinho sobre a partida do Arrascaeta, então, já que eu tive que pular essa pergunta para o Rodrigo, comenta um pouquinho, como é que você viu o Arrascaeta nesse jogo e realmente é o melhor momento dele no Flamengo, Luciano? Com certeza, o melhor momento dele no Flamengo, jogador histórico, né? Grande partida do Arrasca, né? No primeiro ali o cara deu mole. O Rodrigão até comentou aí que o Flamengo pressionou, né? Tá fazendo a marcação alta. O Flamengo fez mais ou menos com o Cruz Azul em determinados momentos, o que o Bayern de Munique fez com a gente na Copa do Mundo de Clubes. A marcação alta, muita pressão e um time de altíssima qualidade. E nesse caso agora era o Flamengo. Então, o jogador do Cruz Azul errou ali, né? Nessa pressão toda que o Flamengo estava fazendo no campo de defesa deles, e a bola sobrou para o Arrascaeta, ele meteu o primeiro gol. E assim, partida excepcional do Uruguai, né? Mais uma vez eles nos salvando aí, grande partida, Arrasca, fracasso, ídolo, jogador histórico e imortal aí da história do Flamengo. Eu gostei muito da atuação dele. Eu acho que ele me surpreendeu muito mesmo esse ano, todo esse trabalho, toda essa preparação que foi feita com ele lá desde janeiro. O Filipe Luís, eu estava vendo agora uma entrevista dele aqui, ele falando que encontrou o Arrasca na academia, e vendo, né, que o Arrasca ganhou o prêmio disso, melhor aquilo, ganhou vários prêmios esse ano aí, destaque de tudo.
Aí disse que o Felipe Luiz olhou para o Arrasca olhou para ele e falou assim, de nada. Aí os dois riram e tal, daí ele falou assim, não, claro, mérito totalmente dele, que ele é um cara esforçado, ambicioso e tal, mas assim, o trabalho que foi feito com o Arrascaeta lá atrás, desde o início desse ano, foi excepcional. O Arrascaeta, nos últimos anos de Flamengo, e nos anos anteriores, chegava em mês de junho, julho, agosto, ele já estava morto. Era um jogador a menos, porque assim, quando ele estava em campo, né, em algum tempo, em um determinado momento, um passe, um gol, tudo bem. Mas ele, assim, se arrastava em campo. Ele é um jogador, assim, relativamente ainda jovem. Ele não é tão velho, mas parecia um veterano, um idoso. Né? Ele estava sempre mal fisicamente, sempre se arrastando em campo. Chegava no meio da temporada, assim, diante, a gente não podia contar com ele em muitas partidas decisivas do Flamengo. E esse ano está totalmente diferente. O Rodrigão também falou um ponto interessante aí, que eu até coloquei aqui para me esquecer, da saída de bola do Flamengo nesse jogo, né, essa ligação direta, mas até nisso o nosso elenco é privilegiado. Você pode ver que nós temos zagueiros construtores, né? Tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz são muito bons nisso, o próprio Rossi é muito bom com os pés também. Então, se em algum momento o Flamengo se sentir pressionado e quiser fazer essa ligação direta, a gente vai ter uma certa qualidade nisso também. Então, em relação o Rodrigão também falou, eu achei muito bacana também, dele comentar do Plata, né? O Felipe Luiz mudou o jogo quando ele colocou, né, o Plata, e assim, um jogador que eu critico muito, né, assim, pelo aspecto de responsabilidade, as besteiras que ele andou fazendo, né, e também, claro, um atacante, mas que entrega 5 gols por temporada, enfim, mas ele taticamente, ele é muito bom, cara, igual o Rodrigo falou aí, taticamente ele é muito bom, ele contribui muito com o time, né, ele é um bom jogador, ele tem que botar a cabecinha dele no lugar, mas ele é um bom jogador. E eu gosto muito do Flamengo quando ele joga dessa forma, o Plata de um lado e o Carrascal do outro. Eu acho que é uma excelente formação e isso o time cresceu muito. Assim, eu acho que foi excelente o Felipe Luiz nessa sacada. E em relação a Rasca, cara, a gente depende muito dele, né? Então vamos cuidar bem dele. Eu acho que nesse jogo agora contra o Pirâmides até é difícil falar, porque ninguém conhece tão bem assim. A gente sabe que é um campeão africano, né? As notícias a gente está lendo, acompanhando agora. Mas, assim, caso o Flamengo consiga fazer uma boa partida e já garantir o resultado, tirar a Arrascaeta, Jorginho, poupar, preservar esses caras o máximo que puder. Né? A gente vai, claro que chega desgastado pela nossa temporada, que foi desgastante e tal. Mas eu estava vendo um negócio, Rodrigão, que eu achei interessante. A gente está reclamando, com razão, a gente faz 2 jogos antes de pegar o europeu. O europeu só vai chegar para jogar a final, tá? Mas eu vi que nesse período, assim que terminou os campeonatos aqui e tal, o Flamengo jogaria com o Mirassol, não precisou, porque o time já era campeão, tal, o time viajou. Então, assim, a gente, até pegar o PSG, nós vamos fazer 2 jogos. O PSG vai fazer 3. Desde que a gente terminou o campeonato, até nos enfrentar no dia 17, se Deus quiser, a gente vai estar lá, eles vão fazer 3. Eles jogaram um jogo pelo campeonato francês, agora jogaram com o Atlético de Bilbao, né? Recentemente, agora essa semana, ontem, contra o Atlético de Bilbao pela Champions, e eles vão fazer um jogo, se eu não me engano, não sei se é sábado ou domingo, pelo campeonato francês, né? E eles também estão brigando pela liderança lá. Se eu não me engano, eu acho que eles vão viajar no domingo, não sei, segunda, por aí. Enfim, eles vão chegar lá às vésperas da partida, mal vão ter tempo para treinar. A gente espera que isso possa, de alguma forma, ser benéfico para o Flamengo, né? Que o time deles, sem comentários, né? Altíssima qualidade. Muito bem, Luciano. Eles estão na ativa ainda, né? Eles estão na ativa, Sim. No meio da temporada. Exato. E a gente no final, né? Exato. Mas, assim, houve uma mudança no Mundial, nesse Mundial que joga no final do ano, né? Que o europeu jogava também a semifinal. E os sul-americanos também, né? Eles só entravam na semifinal, os sul-americanos, né? Só que eu acho assim, demonstra que pouco poder assim, da Conmebol, né? Exato. E também é outra coisa, os sul-americanos começaram a perder aí semifinal, deixar de classificar para a final, e os outros devem ter falado, pô, esse cara tem privilégio aí, mas nunca não está passando para a final, pô. Deve ter acontecido isso. E a Conmebol aceitou, né? E agora os times sul-americanos têm que jogar 3. Se quiser ser campeão, né? Aliás, jogar 2 para jogar a final, né? É isso aí. Isso aí. Ô Rodrigão, e assim, queria que você comentasse um pouquinho a partida do Lino. Eu sou meio, assim, eu gosto muito do Lino, sou suspeito para falar. Ele é a maior cotação da história do Flamengo aí.
Só que, assim, tem jogo que ele fica meio apagado, né? Eu acho ele um jogador muito liso, né? Que ele parte para cima dos jogadores, tenta achar espaço, às vezes, na defesa adversária. Só que esse foi um jogo que ele não apareceu tanto. E por contrapartida, o Cebolinha entrou e entrou voando, né, o Rodrigão? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O Lino, ele ainda não mostrou todo o potencial dele, né, cara? Ele andou fez o gol contra o Ceará, importante, que o jogo estava embalado. Fez um gol, ele garantiu o nosso campeonato, nosso título, né, no Campeonato Brasileiro. Mas é um cara, assim, para mim, está devendo ainda. Né? Está devendo. A gente tem que ter paciência com ele também, porque tem esse negócio também do cara ser a contratação mais cara, isso mexe também com a pessoa, sabe? Então, tenho certeza que o cara deve se cobrar muito para render. Agora, hoje, para mim, o Cebolinha joga melhor que ele. Né? Para mim, o Cebolinha já era para ser titular. Aí, de repente, alguém vai achar, mas Cebolinha, quando começa jogando, não joga tão bem. Isso aqui pode ser isso também. Mas tem que dar a chance do cara jogar, entendeu? Mas tudo bem, pelo menos ele está botando Cebolinha um pouco mais cedo, né? Para o cara mostrar, ter a chance de mostrar. Acho que isso aí o Felipe Luiz até mudou um pouco a concepção dele. Ele está botando, o Cebolinha está entrando, tanto é que ele está mudando o jogo. Mas ele entra, às vezes ele entra até no intervalo, às vezes no início do segundo tempo. Aí dá tempo do cara mostrar alguma coisa. Então é isso, eu acho que o Lino ainda está devendo, eu acho que em 2026, já com uma pré-temporada, fazendo uma pré-temporada aqui no Brasil, ele pode melhorar, a gente espera que ele renda mais do que está rendendo. Mas foi importante em alguns momentos, né? Alguns momentos lutou, não falta luta aí, não falta disposição, garra, isso aí ele tem. Estou dizendo a parte técnica mesmo. Né? Eu acho que isso aí, ele chegou muito bem. O primeiro jogo dele, que ele entrou, acho que foi contra o Atlético, a gente até perdeu na Copa do Brasil. Ele entrou e falou, esse cara vai arrebentar aqui. Primeiro jogo, aí depois ele está claudicante ainda, né? Mas eu acredito que ele vai mostrar todo o potencial dele em 2026. É um jogador que é diferente. Né? Você vê que quando ele pega a bola, né, o pessoal, você vê que a marcação sempre dobra para cima dele. Né? Eu acho que ele vai render mais. Mas foi importante em alguns momentos. Contra o Ceará, aquele gol dele foi muito importante, cara, porque o jogo estava embolado para a gente. Sim. Muito bem. Ô Luciano, e você tem a dizer o que sobre o Lino e sobre o Cebolinha? Eu vi que o Cebolinha, nesse jogo agora que ele entrou, ele também ajudou muito a mudar o jogo ali, porque ele partiu para cima, chutou, tanto que a jogada do segundo gol nosso aí, ele começa a jogada lá, faz todo aquele... Uma jogada linda, né? Toda trabalhada, depois chuta lá e bate, volta. Quer dizer, ele tentou mudar o jogo, entrou bem, e a gente vê que eu torço para que ele consiga renovar esse contrato, né, o Cebolinha, ficar aí mais um ano com a gente aí, ou até mais um pouco. Agora que ele está realmente mostrando o trabalho dele, né, Luciano? Eu acho que eu sempre achei ele muito bom jogador, cara, o Cebolinha. Só que ele acho que ele não deu sorte no Flamengo. Ele chegou, ele demorou um certo tempo para se adaptar. Né? Daí ele foi jogar bola mesmo, muita bola com o Tite. Né? Que ele sempre joga bola com o Tite. Né? O Tite coloca. O Tite, quando convocava para a seleção brasileira, ele rendia muito, jogava muita bola. Na seleção brasileira jogou muito. E no Flamengo também. Foi o melhor momento dele ali, fazia o trio, né? Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha e tal. Depois ele se machucou, ele sempre se contunde. Quando ele está muito bem, rendendo muito, ele se machuca. Né? Ele não conseguiu ter aquela sequência assim no Flamengo. Né? Aí, recentemente, também estava machucado, voltou, se recuperou. Hoje, no momento, eu prefiro ele do que o Samuel Lino. Eu acho que a vez e a hora, o momento é do Cebolinha. Eu queria que o Cebolinha fosse o titular. Entendeu? Que ele tivesse oportunidades aí, tivesse uma sequência para poder atuar como um titular. O Samuel Lino, cara, eu acho ele até bom jogador. Também, quando chegou, me surpreendeu bastante. Os primeiros jogos dele foram muito bem. Entendeu? Só que eu acho que está faltando alguma coisa ainda. De repente, essa coisa de adaptação, né? De repente, como o Rodrigão falou aí, 2026 ele vai arrebentar, ele vai sair melhor. Né? Porque esse ano eu acho que
Assim, ele foi importante para a gente em alguns momentos, fez algumas boas partidas aí. Eu lembro aquela goleada contra o Vitória. Esse jogo contra o Ceará ele não foi brilhante, mas fez o gol que valeu o título, né, do Enia. Né? Então ele teve momentos importantes, ele ajudou bem. Eu acho que ele vai crescer mais com o tempo, conforme o tempo for passando, ele estiver melhor adaptado, ele vai entregar muito mais do que ele vem entregando. Assim, em alguns momentos da partida ele me faz mais raiva do que assim, mas é normal, a gente tem que ter paciência, né? Nem todo mundo chegou no Flamengo já arrebentando, voando. Muitos grandes jogadores chegaram aqui, foi assim, demorou um certo tempo, né, para se adequar ao esquema, se ambientar ao clube, né, e demorar um pouco a render. Ele oscila bastante ainda, ele fez boas partidas, foi importante em alguns momentos, também tem partidas dele que foram horrorosas, né, ele tem que melhorar também um pouco na questão da finalização, né, que ele não é um traço forte assim das qualidades dele como jogador de futebol, mas tudo pode ser melhorado, ele é um cara jovem ainda, novo, mas eu acho que o momento agora é do Cebolinha. Ô, Rodrigão, e o Luiz Araújo, cara? O Luiz Araújo, ele também entrou com vontade na partida, mas não conseguiu fazer tudo que ele tentou ali, ele meio que se atrapalhou um pouco. Teve um lance até que ele tinha chance de rolar a bola, se não me engano, para o Bruno Henrique. Ele tentou driblar, até que ele quase fez um golaço, né? Só que chutou em cima do goleiro, né? O que você achou da partida do Luiz Araújo? E você acha que ele deve ser titular ou ele mantém como jogador de segundo tempo? Eu gosto muito do futebol do Luiz Araújo, cara. Eu sou fã dele mesmo, que eu acho que é um jogador incisivo. Pô, é tão bom, excelente chute, né? Excelente finalização. Só que hoje eu entendo, mais pela parte tática, eu entendo ele ser reserva hoje. Né? Só que eu acho que é um cara que tem sempre que entrar. Ele tem sempre que entrar porque é um cara que ele entra para decidir, ele entra para fazer o gol, um chute que a gente sente falta às vezes. O time do Flamengo às vezes não chuta de fora da área. Ele é um cara que se abriu, ele vai chutar, né? Esse lance aí realmente você citou, Andinho, realmente ele vacilou ali, ele era para ter tocado a bola, mas depois ele quase fez o gol. Quase, um pouquinho mais de sorte ali, faria o gol ali. Seria um golaço, né? E conseguiu ajeitar a jogada, e fez a besteira, mas depois conseguiu ajeitar e quase fez o gol. É um jogador que eu gosto, eu acho que tem que fazer parte do elenco ali, tem que continuar no Flamengo e tem que estar sempre jogando. Pode não ser titular em determinados momentos, por causa de questão tática, a gente entende, mas tem que estar, assim, não pode ser um cara que ele está no banco, mas nunca entra. Aí não, você vai se desfazer de um jogador assim que ele pode te dar momentos decisivos na partida, momentos de conclusão mesmo, né? Você precisa de um cara ali para... Até nessa jogada aí, que ele fez errado, ele conseguiu concluir para o gol. Outros jogadores já poderiam perder a bola ali, se engolar tudo. Ele arrumou um jeito de fazer uma conclusão, mas ele chutou por baixo do goleiro, mas o goleiro conseguiu pegar ali. O goleiro é fraquinho pra caramba também, deles. Então, acho que é típico do futebol mexicano, né, Rodrigão? Mas dizem, eu estava vendo em algum lugar que o goleiro titular machucou. Também não sei se o cara é bom, mas esse que jogou ontem é reserva. Mas México não é muito bom de goleiro, não. Né? Então, assim, o Luiz Araújo é um cara, para mim, imprescindível no elenco. Ele pode não ser titular em determinado momento, mas ele tem que estar sempre ali. Eu gosto muito desse jogador. Muito bem, Rodrigão. Ô Luciano, a gente no vídeo passado aqui, a gente tinha falado que talvez o Felipe Luiz começaria com o Danilo, né? O Danilo vinha sendo titular, foi titular na decisão da Libertadores, foi titular depois no Brasileirão. E ele começa com o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz também faz uma boa partida, né? Não complica. E, assim, na sua visão, você acha que o Felipe Luiz acertou ao colocar o Léo Ortiz, ou você queria realmente o Danilo por estar, né, um pouco mais entrosado com o time nesse final de ano aí? A dupla de zaga titular são os dois Léos, né? Léo Pereira e Léo Ortiz. O Léo Ortiz vinha bem, né? Vinha jogando bem, até que ele se machucou. Chegou a atuar, né? Naquele segundo jogo lá contra o Racing, né? Não foi? Foi isso mesmo. Mesmo não estando 100%. E assim, cara, a dupla de zaga titular são os dois. Eu acho que o Danilo, assim, tudo bem, ele entrou substituindo o Léo Ortiz, jogou muito bem, me surpreendeu,
porque ele também não vinha bem. Danilo vinha fazendo umas besteiras aí, não estava legal as últimas partidas. Quando assumiu a titularidade, jogou muito bem, foi o herói do Tetra, da Libertadores. Naquela partida fantástica, né? Ele fez o gol, salvou um gol, teve uma partida excelente, histórica, né? No Brasileirão também deu conta do recado, mas eu acho que a vaga é do Léo Ortiz, cara. Entendeu? Aí, a partir do momento que o Léo Ortiz se recuperou, eu não esperava que ele fosse fazer isso agora, não. Assim, até porque o Léo Ortiz vinha de um longo tempo de inatividade, né? Mas eu achei que ele fosse entrar gradativamente, aos poucos, no decorrer dos jogos, né? E quando fosse manter o Danilo como titular. Mas o Felipe Luiz já de cara já colocou, né? Eles estão lá dentro, né? Eles vêm, né? De repente, já com certeza ele já demonstrava ali nos treinos, né? Como ele estava bem fisicamente, já estava curado da lesão. Então, o Felipe Luiz optou por ele como titular, ele foi bem. É isso, mas eu prefiro ele, entendeu? Mas eu acreditei realmente que no momento o Felipe Luiz fosse dar uma segurada. Muito bem, Luciano. Só um minutinho. Um recadinho para a galera que está assistindo nossa live aí, né, cara, nossos vídeos. Vamos lá, galera, vamos torcer junto aí, mas vamos chegar junto também com o canal. Vamos dar o like aí, né, na nossa live aí, né, no nosso vídeo. E também vamos se inscrever no canal, né, quem não for inscrito, vamos se inscrever, que é importante para a gente aqui. Né, e a gente tem uma meta agora de chegar a 2.000 inscritos até o final de janeiro. E a gente espera cumprir essa meta aí, né, cara, e a gente vai trazer cada vez mais conteúdo para vocês aqui, né, trazer mais resenha, mais informação, mais notícia, e esse bate-papo bacana que a gente sempre traz para vocês aqui. Ô, Rodrigão, seu recado para a galera aí, se inscrever no nosso canal, Rodrigão, vai lá. Galera, a gente tem uma meta aí de conseguir 2.000 inscritos, né, até janeiro de 2026. Então, vamos pedir aí a galera para se inscrever. Quem assistir a live, quem estiver aí no ao vivo, quem assistir a live depois, para se inscrever no canal. Quem não é inscrito aí, se inscrever no canal e ajudar a gente a chegar a bater essa meta aí. É só a torcida, a nação rubro-negra pode ajudar a gente aí a bater essa meta até janeiro. É uma meta audaciosa para a gente, mas dá para chegar lá, galera. Muito bem. Ô, Luciano, e seu apelo para a galera aí, para os torcedores, que como nós somos torcedores também do Flamengo, apaixonados sempre aqui, mas faça seu apelo aí para o pessoal chegar junto aí e ajudar a gente a bater essa meta de 2.000 inscritos até o final de janeiro. Rubro-negro ajuda rubro-negro, né? Nós somos uma grande família rubro-negra, pedir ajuda a galera aí, para a galera chegar junto. E assim, o canal Falar de Primeira é um canal feito de torcedor para torcedor, entendeu? Então aqui é um bate-papo, é uma resenha, a gente respeita a opinião de todo mundo. Muitos antes já participaram das nossas lives, zoaram, mas respeitando. A gente também retribuiu a zoação, brincou, riu, zoou. E assim, aqui é um ambiente leve, descontraído, de falar de futebol, e principalmente do Flamengo. Então, pedir a galera aí para se inscrever no nosso canal e nos ajudar a bater essa meta aí de 2.000 inscritos até o final de janeiro. Já alcançamos a meta de chegarmos a 1.000 inscritos, né? Ainda esse ano, e agora a gente está com essa meta ousada aí, mas a gente acredita muito e contamos com a nação, para a galera chegar junto com a gente. Se inscrevam no canal. Muito bem, é isso aí, rapaziada. Vamos lá, vocês estão assistindo aí o vídeo depois, ou assistindo a live aqui ao vivo e ainda não é inscrito, vai lá, não custa nada, se inscreve no canal Falar de Primeira, também acompanha a gente nas nossas redes sociais e não esqueça de deixar o like aqui, né, na nossa live, no nosso vídeo. É importante para a gente, para o YouTube divulgar cada vez mais, né, nosso trabalho aqui. É sempre muito importante, sempre bom para a gente aqui e bom para vocês também, para receber cada vez mais informações, né, do nosso canal. Vamos lá, vamos para o próximo tópico aqui agora. Vamos falar um pouquinho do Felipe Luiz. E, assim, esse final de ano aqui, o Felipe Luiz cresceu muito, né? Cresceu muito. A gente vê que ele se engrandeceu, né, no trabalho e aprendeu com os erros e consegue agora pensar em jogadas melhores, em alternativas melhores, né, para entrar em campo ou até para substituir. Às vezes o Flamengo está mal, ele consegue mexer e muda o time, né, como aconteceu agora nesse primeiro jogo aí do Mundial. E, Rodrigão, queria que você comentasse um pouquinho do momento do Felipe Luiz, o que você tem visto aí do Felipe Luiz e qual é o grande aprendizado dele nesse momento. Eu acho assim, está num momento muito bom, né, da temporada. Ganhou tudo que disputou, contando da Copa do Brasil do ano passado, exceção o Super Mundial, né?
mas o resto ganhou tudo. Então, assim, ele eu acho que ele tem crescido como técnico, né? Já é um técnico pronto, na minha opinião, mas é um cara que tem espaço para evolução, né, cara? Como todo mundo, né, cara? Em toda a profissão, ele está começando agora, e eu acho que ele tem muito espaço para evoluir, e só depende dele, né? Saber onde ele vai chegar, né? Eu até assim, mudei minha opinião em relação a ele nesse sentido, né? Eu acho assim, esse final de temporada ele me parece que ele reviu alguns conceitos, né? E evoluiu, o trabalho dele evoluiu, né? O time dele pode não ser espetacular, mas é um time. O time dele não é espetacular igual o de 2019, né? Ainda não é, pode até se tornar, a gente não sabe, pode se tornar ainda. Mas é um time muito seguro, cara. É um time que dificilmente toma gol, né? E quando você é um time seguro, dificilmente você perde, né, cara? Então, por exemplo, a final Libertadores, ele fez um gol. Palmeiras teve aquela chance com o Vitor Roque, mas ficou rondando ali, mas não teve mais chance. Então, é um time, essa característica do Felipe Luiz. É um time seguro, que sabe o que quer, né? Taticamente sabe o que quer conquistar os objetivos, né? Então, é um cara que eu vejo ele com algumas coisas do Jorge Jesus, do próprio Simeone, ele vai pegando coisas de características, né, de técnicos que ele trabalhou. Então, acho que o trabalho dele é muito bom, tem que continuar. Resultado é importante também, a gente tem que analisar isso. Resultado é importante se o cara é campeão. Eu acho que facilita muito a análise, né? Até para ele continuar, para renovar, né? Acontece isso todo mundo, com o Abel, aconteceu com o Abel lá atrás, está acontecendo com o Felipe Luiz agora. Então, assim, quando você ganha, você conquista título, a chance de você continuar, o seu trabalho amadurecer é muito grande. Então, vamos ver aí, a diretoria está conversando aí para renovar, né? Está esperando acabar o Mundial para conversar isso aí. Já está conversado, né? Para assinar. Então, assim, a perspectiva é muito boa, o trabalho dele, que é um cara muito novo e pode evoluir muito ainda, né? É isso que a gente espera dele. Muito bem, Rodrigão. Ô, Luciano, você vê que realmente o trabalho dele é coisa absurda, né? Em um ano ele conseguiu aí, né, como primeiro trabalho como profissional num time, né, de primeira divisão, ele chegou à Copa do Brasil, né, Carioca, Supercopa, Libertadores e Brasileirão. Então, assim, você vê que é uma coisa absurda o que ele conseguiu fazer com esse time do Flamengo. Ele que foi muito criticado aí, né, no meio do ano, teve algumas decisões erradas e a gente via que ele, às vezes, faltava um pouco de pulso firme e tal em algumas decisões. Aí tinha gente que falava que ele, às vezes, preferia um amiguinho ou outro do que, né, o jogador que estava melhor. Mas se você vê que não, ele é um cara realmente inteligente, é um cara que aprende com os erros, isso é importante, que reconhece também. E eu vejo também uma evolução dele muito grande em questão de vestiário. Ele é um cara que, você vê algumas imagens aí que o Flamengo divulgou, ele é um cara que sabe chegar junto no vestiário lá, sabe se impor, sabe pedir e todo mundo respeita. Ele não é igual aconteceu com o Dorival Júnior, pedindo permissão para falar com os jogadores, né? Deixa eu entrar na rodinha aí para falar. Não, ele se impõe, ele mostra o que ele realmente que ele pensa, ele bota a forma dele de jogar e passa isso para os jogadores. E os jogadores têm entendido bem, né, o que ele está pedindo e ele está entregando um trabalho assim, excepcional. E eu queria dar uma cutucada aí ainda, Luciano, depois, além do seu comentário, no Brasileirão, o Flamengo passou a ser agora, né, o time que tem mais títulos, né? Somos N campeões, né? E a gente tem. Quem tem mais tem 9, né, Luciano? A gente já até falou Exatamente. Isso no passado. Não tem vitóriazinha de fax, negócio de CBF aí, coisa de política. No campo, na bola, a partir de 71, né? O Flamengo é o time que tem mais títulos. E eu queria que você comentasse também a Libertadores, o time brasileiro com mais títulos, 4 Libertadores, o Flamengo
é o maior do Brasil aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do Felipe Luiz e comentasse um pouquinho sobre esses títulos que a gente conseguiu aí. O trabalho do Felipe Luiz é excelente, né? Os números não mentem nesse ponto. O Felipe Luiz, eu acho ele um cara dedicado, estudioso, trabalhador. É um cara jovem, tem muito a aprender ainda. Ele errou bastante, vai errar mais. E a vida é assim, a gente vai errando e aprendendo com os erros, e crescendo e evoluindo. E ele é um cara extremamente dedicado, ele é focado. Eu vi entrevista outro dia do Boto falando que ele e o Felipe Luiz chegam 8 da manhã e saem 8 da noite. Quer dizer, é um cara que se entrega, é um cara... Eu prevejo o Felipe Luiz um dia num grande clube europeu, disputando grandes coisas, grandes ligas europeias, entendeu? É um cara diferenciado. A gente está num momento que os treinadores brasileiros estão ultrapassados, e eu sempre achei isso dele, que ele é diferente, entendeu? Você não vê hoje treinadores brasileiros em grandes equipes europeias, você não vê treinadores brasileiros quase que em outras seleções mais, entendeu? Principalmente seleções de ponta, seleções poderosas. Nem na seleção brasileira não tem brasileiro, entendeu? Então, assim, nesse momento, eu acho que o Felipe Luiz é a esperança para esses novos treinadores, né, jovens do Brasil. Eu vejo ele um dia trabalhando nos grandes clubes europeus. É um cara que eu acho que ele tem um futuro brilhante, assim, como treinador. Um cara muito inteligente. Ele já era como jogador, né, muito inteligente. Já era um treinador sendo jogador, né? Os caras que trabalharam com ele já diziam isso, que ele tinha uma visão. E ele mesmo falava que anotava todos os treinos, tem todos os treinos do Jorge Jesus anotado, né, que ele se inspira muito no Jorge Jesus e no Simeone, né, com quem ele trabalhou muito tempo. Então, assim, é um cara que eu gosto, admiro muito, quero muito que ele permaneça no Flamengo, que assine essa renovação logo. Eu acho que seria um grande título nesse final de ano agora, mais um grande título, essa renovação de contrato com o Felipe Luiz. Eu acho que ele tem que permanecer, tem que continuar esse trabalho aí. Mérito total dele também nessas conquistas todas aí. A gente criticava ele em alguns pontos e vamos criticar em outros, porque a vida é assim. Para crescer, a gente tem que errar, e errando a gente vai aprendendo com os erros. Tal. A gente falava muito dele ser monotático, né, jogar sempre de uma mesma forma, e ele foi evoluindo, ele foi melhorando, ele foi se aperfeiçoando. Essa parte de ser muito amiguinho de alguns jogadores, como ele é um ex-jogador, né, ele tinha parado recentemente de jogar bola, ele treinou o time sub-17 sub-20 do Flamengo, ganhou títulos no sub-17 e no sub-20, depois foi chamado para o profissional, mas era um tempo relativamente curto. Então ele era, até pouco tempo atrás, era colega dos caras, entendeu? Jogador. Então, assim, é difícil. Então, agora eu acho que ele está entendendo isso e está começando a separar melhor as coisas, entendeu? Esse lado da amizade, do lado profissional. E ele tem muito a crescer, muito a evoluir. Eu acho que ele tem que permanecer aqui no Brasil, permanecer no Flamengo ainda mais alguns anos. Ele tem tempo ainda, ele não precisa se apavorar, querer pressa, acelerar as coisas. Ele é muito... Ele é um cara muito inteligente, e ele, além dele ser inteligente, ele se cerca de pessoas inteligentes. Então, acho que ele vai saber ouvir e conversar com essas pessoas e ver que o melhor para ele agora é permanecer num clube que está ganhando, que está vencendo. É o clube de coração dele, o clube que ele ama, né? E vai ser ótimo para a carreira dele. Esse início já está sensacional. Ele construiu um nome aqui no futebol brasileiro, como ele tem feito, ganhando títulos importantes, disputando títulos importantes, tendo atuações históricas, né, como esse ano, a atuação do Flamengo diante do Chelsea, né, foi uma coisa absurda. Acho que foi a melhor atuação do ano, assim, contra um gigante inglês que veio a ganhar a Copa do Mundo de Clubes, né? Então, assim, eu acho que ele tem que permanecer e torço muito por ele e eu acho que ele... Eu já previ isso lá atrás, né? Eu acho que ele ainda vai ser o treinador mais vitorioso da história do Flamengo. Vamos aguardar aí os acontecimentos aí. Agora você pediu para falar em relação ao Brasileirão. Isso aí. Essa imagem aí que está na tela. Isso aí. A imagem não nega, né? Quem tem mais tem 9. Né? Brasileirão é de 71 para cá. Vamos parar com essa palhaçada aí de 1930. Agora até Fortaleza, se não me engano, Fortaleza Esporte, e tem um outro clube do Nordeste querendo que reconheça um torneio que eles disputaram lá atrás, nos anos 30, anos 50, sei lá, 60, como brasileiro também. Aí virou palhaçada, virou esculhambação, né? Vamos colocar que eles disputaram uma taça, a Copa do Nordeste, lá dos anos 50, 60, não sei, e agora quer que seja reconhecido como Brasileirão também. Depois que o Atlético conseguiu que fosse reconhecido, né, aquele torneio lá de 1937, virou palhaçada, esculhambação. Mas o Campeonato Brasileiro começou em 1971. E de 71 para cá, quem tem mais tem 9. Né? Isso aí é inegável.
E o Flamengo ganhou 9 títulos na bola, jogando bola dentro de campo. Né? Não tem esse negócio de fax e disputa jurídica, não. E agora, e também, né, assim, o momento que a gente está vivendo é tão espetacular, a gente foi tão zoado, né, ao longo dos anos, né, pelo que o Flamengo passava na Libertadores, mico atrás de mico, eliminação atrás de eliminação, e aquela coisa toda. Muitos rubro-negros falavam, né, pô, será que um dia eu vou morrer? Será que um dia eu vou ver o Flamengo campeão da Libertadores? Era uma coisa, né? E, assim, agora nós estamos vivendo um momento mágico onde o Flamengo se tornou tetracampeão da Libertadores, o maior brasileiro campeão da Taça Libertadores da América. Então, assim, o momento é espetacular, é sensacional. Temos que curtir muito esse momento aí e que isso possa continuar, né, cara? Eu quero ver, eu não imaginava ver o Flamengo ganhar uma Libertadores, já vi 3, entendeu? E, assim, eu quero ver o Penta, quero ver o Hexa, quero que o Flamengo encoste lá nos maiores lá, que é o Boca, que tem 6, e o Independente com 7, e vamos torcer aí para que nos próximos anos isso possa acontecer. O trabalho está sendo bem feito, a tendência é que a gente venha colher bons frutos. Rodrigão, seu comentário a respeito, vai lá. Volta a tela aí, esse negócio do título aí, do brasileiro aí. Queria falar um negócio sobre isso. Cara, isso aí, na época, eles fizeram, a CBF fez esse reconhecimento aí. Para mim foi uma questão política, né? Meio que para dizer, até assim para o Santos, na época do Pelé, para dizer que o Pelé ganhou o brasileiro. Uma questão política isso aí. Cara, mas não existia o Campeonato Brasileiro. Exato. Entendeu? É a mesma coisa você chegar e falar assim, não, Dom Pedro I, Dom Pedro II é presidente do Brasil. Você chegar hoje e falar, não, Dom Pedro é presidente. Na época não existia a República. Exato. Entendeu? Então ele era imperador, não é presidente. É a mesma coisa. Pelé ganhou a Taça Brasil, ganhou o Robertão. E assim, antes disso, antes da existência da Taça Brasil, já tinha futebol aqui no Brasil. E jogadores da época, Friedreich, aqueles caras, também são importantes, mas não tinha campeonato brasileiro, então eles não ganharam, cara. Entendeu? Jogadores da época, da década de 30, já tinha futebol no Brasil, só que não tinha campeonatos. Os campeonatos era tudo regional, né, cara? Então é isso, cara. O Campeonato Brasileiro começou em 1971, né? Sendo assim, o Flamengo é o maior ganhador com 9 títulos, né? Conquistados no campo, contando aí a Copa União de 1987, que também foi ganha no campo, entendeu? Essa é a minha opinião. Eu acho que foi uma questão política, só que agora eles querem esse revisionismo aí não, porque na época tinha que teve time aí que jogou quatro jogos. 4 jogos. Contra times inexpressivos. Eu nem sei o nome dos times. Não dá, cara. Eu acho assim, campeão, não é desmerecer, não, quem ganhou. Que muita gente fala isso, você está falando isso que o Flamengo não ganhou na época. Cara, eles foram campeão da Taça Brasil. Põe lá, Taça Brasil. Entendeu? Exatamente. O Robertão tinha um outro nome lá que eu não lembro também. Não sei também. Então é isso, cara. A gente não pode, porque era o brasileiro. Não dá, cara. Um campeonato. Um torneio com 4 jogos, você falar que esse time é campeão brasileiro. Então aí na canetada, o pessoal conseguiu. E não só o Palmeiras. Dizem até que na época o Palmeiras nem entrou. Foi outros times que entraram, né? Mas o Palmeiras tinha 4 títulos, aí depois... Você vê que o Palmeiras, depois de 71, ganhou também. Tem 8 títulos. Sim. Aí por isso que eles ficam falando agora que tem 12, mas isso aí pra gente, pra mim, pelo menos não cola. Ô, Rodrigão, eu queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo. Oi, fala, Rodrigão. Libertadores, só um minutinho. A gente tem 4 títulos, mas eu acho que é bem possível o Flamengo em 10 anos, o Flamengo pelo menos iguale o Independente. Eu acho que é possível em 10, fazer uma projeção aí em 10 anos, só se muita coisa mudar no futebol argentino. Entendeu? Eu acho que é o futebol que poderia aí disputar com a gente, e tem 2 lá com 7 e 6, né?
Acho que é mirar agora, igualar o Peñarol, né, que tem 5, depois passar, igualar o Boca. O Boca com 6, depois perseguiu o Independente com 7. Exatamente. E eu acho assim, essa história entre Flamengo e Palmeiras não acabou, não. Acho que vai ter mais final entre os dois aí. Vai ter, rivalidade vai ter agora mais final aí. Entendeu? Isso aí eu acho que está muito claro. A não ser que os dois se encontrem antes, né? Pode acontecer também. Se o chaveamento botar os dois. E ano que vem nem tem, né, Luciano? Leandrinho, eu acho que o River Plate nem classificou. River Plate não classificou, não. Tá fora. Tá fora. Então, eu acho que o Flamengo tem que ir em busca disso, de ser o maior vencedor da Libertadores. Que é bem possível. É continuar nessa batida e que a gente... E o time saneado financeiramente e tentando sempre arrecadar mais, que a gente consegue. Vamos conseguir. Muito bem aí, Rodrigão, muito bem falado. Eu queria mandar um abraço para o nosso amigo Jailton Brito, ele está aqui com a gente ao vivo aqui. Boa noite a todos, saudações rubro-negras, like amassado. Muito bem-vindo mais uma vez aí, Jailton. Meu irmão. Obrigado pela participação. Ele também fala aqui do Felipe Luiz. Ele fala, Felipe Luiz está fazendo um ótimo trabalho, mesmo com as suas assistências no Plata e Lino. Ô, Luciano, você quer comentar um pouquinho sobre isso aí? Ele ainda continua sendo assistente no Plata e Lino? Eu confesso que, assim, o Lino eu acho que é importante ele tentar ainda forçar, e o Plata entrou bem no jogo, né, cara? O pessoal, às vezes, pega no pé do Plata, que ele, às vezes, erra um pensamento do jogo ou outro ali, mas, vai lá, sua opinião, Luciano, a respeito do comentário do Jair. Cara, em relação ao Plata, eu acho que é pela irresponsabilidade, né? Por ele ter sido moleque irresponsável, até mesmo, vamos botar pouco inteligente, né? A gente tá leve, somos campeão de tudo, né? Agora tá leve. Mas assim que ele foi expulso naquele jogo contra o São Paulo, a gente estava ganhando, jogando melhor e parecia que ia fazer mais gols, o Plata é expulso, né? E o Flamengo cede o empate, e quase que, né, poderia botar em risco ali a disputa pelo Brasileirão. Né? Ele também foi expulso na Libertadores, enfim, ele foi expulso em jogos importantes. Até na live posterior àquele jogo de São Paulo, eu meti o pau, falei um monte aqui, quem tiver que ver, quiser assistir, tá lá no canal lá. Eu também, o ódio total do Plata, moleque responsável, falei palavras pesadas aí, doido para que ele sumisse do Flamengo. Mas assim, eu reconheço que o Plata ele é um bom jogador, e taticamente ele é importante, ele volta muito bem para recompor, ele faz a marcação alta ali muito bem, ele tem muita força física, muito vigor físico. Ele tem o defeito da finalização. Ele não é um bom finalizador, ele é um atacante que vai entregar 5 gols por temporada aí, olha lá. Entendeu? Então, assim, ele tem essa deficiência aí na finalização, mas é um bom jogador. Agora, ele tá no banco também, né? Ele nem tem jogado mais como titular. Né? E o Felipe Luiz insistia muito nele como falso 9. Quer dizer, um cara que não faz gol como falso 9, aí é complicado. Mas assim, a gente não tem também outro centroavante, não tem um jogador com as características do Pedro no elenco. Então, fica ali variando. Uma hora o Bruno Henrique, né? Outra hora o Plata. E em relação ao Samuel Lino é bom jogador. Né? Eu acho que ele vai crescer muito. O Rodrigão falou muito bem aí no início aí. Eu acho que ele vai... 2026 eu aposto mais no Samuel Lino. Agora ele está nesse período de adaptação. Já fez algumas boas partidas, fez bons jogos com a camisa do Flamengo. Teve momentos importantes. Ele é importante assim taticamente, que ele marca, ele volta, ele recompõe e tal. Também tem essa deficiência na finalização, não é um grande finalizador, mas também é um bom jogador. Agora, sim, realmente, eu acho que o Felipe Luiz ele tem que ver nesse momento que o momento agora atual é do Cebolinha. Então, assim, o Cebolinha tem que ter o tempo dele, né, para ele poder crescer, demonstrar seu futebol ali no time titular e ter uma sequência no time titular. Eu acho que daí o Jair está certo, que agora o momento é do Cebolinha, o Nino poderia, entrando no decorrer dos jogos, entrando aos poucos, até ele mostrar todo o seu potencial, né, que ele demonstrou no Atlético de Madrid, que daí sim ele seria titularíssimo, né, no time do Flamengo. E só, Rondinho, Luciano, só complementando aí o que o Luciano falou, o Plata perdeu a posição para o Carrascal, né? Foi, exatamente. O Carrascal entrou, mudou um pouquinho ali o Carrascal não é tão aquele ponta, né? É assim, um cara que arma da ponta para o meio ali, faz
ajuda na armação também. E eu gosto mais do time assim. Né? Eu gosto quando joga Plata e Carrascal dos lados ali. Igual o Felipe Luiz fez no segundo tempo agora. Então, mas aí tá o Lino e Carrascal, né? Tá o Lino e... Ô, Rodrigão, você acha que o Carrascal tem feito um pouco o que o Gerson fazia também nessa direita aí? Eu vejo mais semelhança com o que o Everton Ribeiro fazia. O Everton Ribeiro, ele armava, ele sempre caía na ponta, lógico, tem nada a ver. São jogadores diferentes. Assim, ele saía da ponta ele armava o time por ali, né? Uhum. Então, assim, o Gerson também já jogou ali já, mas o Gerson, eu gostava mais do Gerson no meio campo. Eu gostava mais do Gerson ali. Eu acho assim que o que o Jailton falou, a gente tem nossas preferências, às vezes a gente acha também que o Cebolinha tem que jogar mais, mas assim, o importante é que tá dando certo, né, cara? Sim. Por mais que o cara tá entrando, saindo do banco, mas tá melhorando o time tá ganhando quando ele entra. Então, assim, tá dando certo, entendeu? Então a gente não tem como também. Tá ganhando, né? Tá ganhando tudo. Eu vou ficar enchendo o saco do Felipe Luiz por causa, sabe? E olha que eu sou crítico, se eu ver uma coisa errada, eu vou falar, mas tá dando certo, cara. Então, para mim, eu sou resultadista mesmo, isso aí sempre fui, entendeu? Eu prefiro ganhar. Esse negócio, o Flamengo tem que jogar, a imprensa de São Paulo tem muito isso. Hein? Só exige isso do Flamengo. Uhum. Aí só a torcida do Flamengo, gosta de ser campeão, cara. Eu, pelo menos, eu gosto de ser campeão. Se puder ser igual ao 2019, beleza. Se não puder, eu quero ser campeão. Esse negócio de jogar bem, aí toma um gol do Palmeiras. Pois não, rebentamos na final, perdemos gol pra caramba. O Palmeiras foi lá, fez 1-0. Vou ficar puto. Eu quero ser campeão, porra. Quero. É igual o time seguro ali, não teve. Foi um jogo ali meio estranho ali, mas o time seguro. Jogou melhor que o Palmeiras e ganhou de 1-0. É isso aí que eu quero, cara. Quero levantar a taça. Entendeu? Então, assim, torcida do Flamengo, acho que muita gente pensa assim também. Fica esse negócio, Flamengo gosta de jogar bonito. Cara, a gente gosta de ser campeão. Se puder jogar bonito, beleza. Tá ótimo. Exato. Melhor ainda, fica marca na história, né? Aquela temporada, né? Agora, se não der, tem que ser campeão, cara. Tem que bater campeão. Né? É assim que eu penso. O Jailton manda aqui, né, cara, que o Benfica tem sondado o Lino aí. Tá uma pergunta dele, né, até. Eu confesso que eu não sei se tem informação sobre isso, Luciano. Eu vi sobre isso esses dias aí. Parece que o Benfica tá sondando, sim. Assim, os jogadores do Flamengo, eles são muito visados, né, cara? O Flamengo é uma equipe, assim, os jogadores são expostos ao tempo todo, né, na grande mídia, e com essas conquistas todas aí, é impossível, né? Tem vários clubes europeus de olho no Léo Pereira, no Léo Ortiz, no Samuel Lino, diz que o Benfica está interessado, mas enfim, o Flamengo hoje tem bala na agulha para segurar esses caras, né? Acho que só essa proposta foi realmente, assim, irrecusável para o clube, né? Se for bom para o clube e bom para o jogador, não existe jogador que seja inegociável. Eu acho que isso aí tudo começou já a época de... a época dessas... especulação. Aí, às vezes, é empresário que manda falar isso na imprensa. Isso aí, para dar uma valorizada no cara. Benfica não tem bala na agulha para tirar jogador de Flamengo, não. Eu acho que não tem, não. Benfica, não, entendeu? A não ser que o Flamengo queira vender. Entendeu? O Samuel Lino tem clubes da Alemanha querendo plata. Isso aí, para mim, é tudo mentira. Aí, porque essa época vai terminar a temporada e começa essas especulações aí de... Às vezes até empresário mesmo que joga, entendeu? Eu acho difícil hoje o Benfica tirar jogador do Flamengo. Entendeu? Também a não ser alguém da base, que um jogador importante, né? Jogador importante, assim. E o contrário, Rodrigão? Você acha que é possível o Flamengo ir lá e tirar jogador do Benfica? Flamengo? Também eu acho. Também é difícil por causa da moeda. Por causa da moeda. Mas o Flamengo pode ser algum jogador ali que os caras. O Flamengo tirou o Cebolinha. Tirou o Cebolinha. Mas o Benfica quis vender, entendeu?
estou dizendo assim, eu acho difícil tirar um jogador do Flamengo. Por exemplo, o Flamengo não quer vender o Lima. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Aí acho difícil tirar, né? O Benfica não tem também tanta grana assim para. O Benfica não vai. Eu acho que nem é o tipo de jogador. Ele gosta de pegar jogador mais novo, né? Sim. Entendeu? Então, acho que é mais cavado isso aí. Agora que vai começar, você vai ver, até janeiro vai começar. A sorte que o brasileiro já começa em janeiro, graças a Deus. É. Essa época, porra, é brabo. Porra. E aí eu já para de falar isso, né? Então, assim, eu acho. Rodrigão, pegando aqui o gancho do Jailton, ele fala que o Felipe Luiz já veio, a gente estava falando do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz já veio de base sendo campeão mundial sub-20. Sim, ele foi campeão mundial sub-20. Sim, e você acha que o Felipe Luiz já é o maior técnico brasileiro? Eu vou perguntar para os dois, vou começar com o Rodrigão. Na sua opinião, você acha que o Felipe Luiz já é o maior técnico do Flamengo? Que já passou pelo Flamengo? Da história do Flamengo? Isso. Cara, eu acho em títulos, aí tem que ver, fazer as contas aí, porque, por exemplo, Carlinhos ganhou vários brasileiros. Não, Né? Eu acho que maior. Rodrigão. Maior. Não, mas ele já tem. Vamos lá, ele tem Copa do Brasil. Ele tem uma 5. Copa do Brasil, um brasileiro, uma Libertadores. Né? Ele tem 5 títulos já. Mas estadual não vou nem contar, assim. Por exemplo, ele já tem mais. Conta sim, Rodrigão, conta sim. O Jorge Jesus contava 5 títulos, o Jorge Jesus contava estadual. Tudo bem, mas estou dizendo assim, ele já tem mais que o Jorge Jesus. Não, o Jorge Jesus tem a Recopa, né? Por exemplo, se ele ganha a Recopa no início do ano, do Lanús, ele já é maior que o Jorge Jesus em títulos. E ele ganha, se por acaso ganhar o Mundial, Rodrigão? Aí já é, você muda de opinião, você acha que ele passa a ser aí já... maior da história de todos os tempos? Para mim, eu acho que ele já é, porque o Jorge Jesus não tem a Copa do Brasil. Só um ano, hein? É só um ano do cara. Um ano, Impressionante. Jorge Jesus, estou dizendo assim, maior, né? Não estou dizendo que é melhor, não, maior. Sim. Ele pode ser melhor daqui eu acho assim, ele pode até superar o Jorge Jesus. Por exemplo, na projeção do Luciano, dele pegar times europeus. Eu acho que ele não tem mercado na Europa. Eu acho que ele tem só no Atlético de Madrid. Eu não vejo o Real Madrid contratando ele, não vejo o Barcelona contratando ele. Não. Esses clubes aí não vão. Mas eu vejo o Atlético de Madrid. Eu vejo o Atlético de Madrid. Esse ano ele já recebeu proposta do Fenerbahçe. Então, mas aí eu acho que para esses times médio porte da Europa, eu acho que é bobeira ele sair. Com certeza. A projeção que o Flamengo tem hoje, cara, até Mundial já, aí é bobeira ele sair. Eu acho que ele só sairia para o Atlético de Madrid. Eu acho que isso demora ainda, porque, Simeone, quem garante que o Simeone vai sair de lá? Por que o Simeone vai sair de lá? Ele tá bem, ele vai continuar lá, pô. Eu acho que isso aí é a longo prazo. A longo prazo, o Simeone vai chegar uma hora que ele vai, de repente, vai sair, né? Aí sim, eu acho que eles têm um projeto pro Felipe Luiz. O Atlético de Madrid, por ele ter uma história lá, sabe? Eu acredito mesmo que ele... E o Atlético de Madrid tem para ele, pode ser uma boa futuramente, porque eles vão dar tempo para ele. O Felipe Luiz tem um sonho de conquistar a Champions. Ele já falou isso. Então, se derem um projeto para ele, assim, a longo prazo, o Atlético de Madrid já bateu na trave, perdeu uma final para o Real Madrid na prorrogação, entendeu? Então, assim, um projeto, falava, nós vamos montar time forte, nós vamos montar time bom. Então, assim, mas isso eu vejo daqui... Sério mesmo, cara, se ele continua... Eu acho que daqui uns 5 anos. Eu acho que o Felipe Luiz, se ele continuar ganhando, ele vai ficar tipo o Abel no Flamengo. No Palmeiras, ele vai ser no Flamengo. Aí ele vai ser fatalmente o maior técnico da história do Flamengo, porque ele vai ganhar muitos títulos, né? Eu acho assim, ele ganhando, ganhou o Mundial, para mim já é. Se ele, tudo bem, não ganha o Mundial, aí ganha a Recopa, aí eu acho que ele já é também.
entendeu? Porque já tem uma Libertadores, a não ser que se a gente considerar, pô, mas teve até que ganhou, sei lá, eu acho que o Carlinhos ganhou 2 ou 3 brasileiros, não sei. Ganhou dois. 2, né? 87 e 92. 2, isso, 2. Então, mas o Felipe Luiz foi salteado, né? Ganhou um título de cada. É. Então, assim, eu acho que ele, para mim, ele já por causa da projeção, entendeu? Sim. Ele vai continuar, então, pô, dificilmente o Flamengo mantendo esse nível aí, não tendo nenhum problema com o técnico, eu acho que não tem. Acho que o Flamengo, a tendência é conquistar mais títulos aí importantes, né? E você, Luciano, você acha que o homem tem tudo para ser aí o maior da história do Flamengo de todos os tempos, cara? Em pouco tempo, ele tem já 1 ano de trabalho, né? E se ele continuar, se ele renovar o contrato, você acha que ele pode chegar rápido nesse patamar aí de melhor de todos os tempos do Flamengo? Onde eu acho assim, com certeza, eu já disse isso aqui outras vezes em outras transmissões, ele fatalmente vai ser um dos treinadores mais vitoriosos e mais campeão, né? Um colecionador de títulos, ganhador de títulos da história do Flamengo. Eu acredito que ele já ganhou muitos títulos, acredito e torço e realmente acredito, vejo dessa forma que ele vai ganhar muito mais títulos, então ele vai ser o treinador mais vitorioso, né? Prevejo isso até em não tanto tempo. Acho que em breve ele já vai ser o mais vitorioso da história do Flamengo. Admiro muito o trabalho dele. Agora, sim, falar assim, melhor da história, cara, assim, a gente tem que contextualizar, né? E contextualizar a época, assim, é muito difícil. Igual agora a gente citou o exemplo do Carlinhos, né? O Carlinhos ganhou os títulos lá que era possíveis ele ganhar naquela época, né? Ele ganhou 2 brasileiros, ele ganhou a Copa Mercosul. O Carlinhos não pegou o Flamengo multimilionário, o Flamengo bilionário, estruturado, que o Felipe Luiz pegou, entendeu? O Flamengo do Carlinhos era um Flamengo bagunçado, era um Flamengo que atrasava 3, 4 meses de salário, era um Flamengo que não tinha estrutura nenhuma, era um Flamengo que contratava o jogador e não pagava, o jogador saía do Flamengo metendo o pau em tudo, eu não tenho estrutura, não me pagaram, vou botar na justiça. Quer dizer, mesmo assim ele ganhou aqueles títulos, né? Assim, comparando, né? Eu não sei também, assim, é difícil você comparar a época, contextualizar a época. Se bota o Carlinhos no time de hoje também, talvez ele não vai render, ele não ia ganhar as conquistas que ele ganhou naquela época. Porque o estilo dele era diferente, entendeu? Assim, é difícil. Mas, assim, dependendo das conquistas que o Felipe Luiz vir a ter aí, no decorrer do tempo, e a quantidade dessas conquistas, aí eu acho que como o Rodrigão falou. Aí, nesse ponto, a gente vai ter que ser resultadista e ver. Levantou taça. Entendeu? Então, dependendo do que ele vier ganhar aqui mais e mais e mais, ele vai ser também, se tornar também o melhor. Entendeu? Eu acredito que em breve, num curto, médio espaço de tempo, ele já vai ser o mais vitorioso da história do Flamengo. Mas, assim, é possível também que ele venha a ser o melhor também da história do Flamengo. Acredito nisso, ele tem potencial para isso. Eu só dar minha opinião sobre isso. Eu acho assim, a gente tem que, para mim, eu não gosto de usar a palavra melhor, porque assim, é o que o Luciano falou, melhor você vai ter que analisar várias coisas, mas eu acho que a palavra maior na história, para mim, é o quê? É o cara que ganhou mais títulos. Sim. Não quer nem dizer que ele é melhor, assim. Por exemplo, não quer dizer que ele é melhor que o Jorge Jesus, que ele é melhor que o Coutinho, não é isso. Pode até vir a ser. Mas assim, maior ele vai ser. Fatalmente vai ser. Porque ele tem mais títulos. É igual o Abel no Palmeiras. É o maior. Mas não quer dizer que ele foi melhor que o Filipão ou que o Luxemburgo. Né? Por exemplo, melhor que Luxemburgo, por exemplo. Para mim, o melhor técnico do Flamengo, para mim, assim, aí é muito pessoal. Para mim, está entre Coutinho e o Jorge Jesus. Melhor taticamente, essas coisas. Uhum. O Felipe Luiz tem muito disso do Coutinho, cara. Esse lado estrategista, estudioso. Sim. Então, assim, mas o Felipe Luiz, se ele empilhar títulos, ele vai ser o maior, cara. Vai ser. E aí a gente vai analisar taticamente, por exemplo, o time dele, Felipe Luiz, 2026, jogou igual o Flamengo 2019, ou então até superou. Sim. A gente vai vir aqui e vai falar, cara, realmente pode ser considerado até o melhor
talvez, assim. Ô, Andinho. Agora, o maior é que conquistou título, né? Sim. Oi, Luciano. Fazer uma pergunta aí, vai dar até um corte, hein? Vai ser legal. Quero ver a opinião sua e do Rodrigão. Qual foi melhor, o Flamengo de 2019 ou o Flamengo de 2025? Cara, eu confesso que eu sou fã do trabalho que o Jorge Jesus fez aqui em 2019, e eu acho que ainda o mais assim, grandiosa que tenha sido as vitórias do Felipe Luiz aí, os títulos, eu ainda acho que o Flamengo de 2019 foi uma coisa assim, diferente de tudo que eu já tinha visto no futebol. Assim. Acho que o futebol de 2019 do Jorge Jesus foi melhor do que esse futebol do Felipe Luiz. É a minha opinião, né? Não sei, Rodrigão, o que você acha aí, Rodrigão? Eu vou dar uma resposta aqui, mas vou lançar uma polêmica também, de volta para vocês aí. Eu acho que o time de 2019 é melhor. Só que é o seguinte também, aí eu acho que tem que entrar na discussão isso também, a gente fala pouco disso. Eu acho que o time, por exemplo, o Felipe Luiz pegou adversários mais complicados. Por quê? Porque eu acho que o Flamengo de 2019 mudou um pouco o futebol brasileiro em relação aos outros times. O Flamengo ganhou daquele jeito, principalmente o brasileiro, né? Libertadores também, mas eu estou dizendo brasileiro em pontuação. Aí, só que, você pegava ali, tinha um Santos do São Paulo, não era lá isso tudo. E não tinha ninguém depois. Tinha bons times, mas não. Eu vejo hoje, por exemplo, o Palmeiras é um time bem mais complicado de você ganhar um campeonato dele do que o próprio Palmeiras na época e o próprio Santos. Mas por culpa até do... Culpa não, o responsável disso tudo foi o Flamengo Jorge Jesus. Porque o Flamengo teve aquela campanha e forçou os outros times, principalmente Palmeiras, outros times ali, o próprio Cruzeiro agora, a ter melhores times. Por isso que é difícil falar. Para mim foi de 2019, mas é complicado, cara. Eu também acho. Rodrigão, eu queria citar uma coisa aqui também, Rodrigão. Uhum. Na época, eu acho que assim, o River Plate, por exemplo, era um time mais forte do que é hoje. Então, assim, a gente tinha alguns times. Tudo bem que os brasileiros não chegaram tanto ao nível do que o Jorge Jesus apresentava. Só que tinham times argentinos aí bem na fita. E uma coisa que eu queria falar também, o Rodrigão, até queria a opinião de vocês dois agora. Vamos lá, já que é para brincar. O elenco que o Jorge Jesus pegou, as peças de reposição que ele tinha, eu acho inferiores a que o Felipe Luiz tem hoje em mãos, assim, né, cara? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Vamos começar com... Vai lá, Rodrigão, você fala primeiro, depois o Luciano. Chega arrematando. Por isso que é difícil essa análise. Tem isso também. A gente tinha um excelente time titular, mas o banco, era Lincoln, Berril, eram esses caras. Entendeu? Hoje em dia a gente tem muito mais elenco. Talvez o time titular não seja igual àquele, porque os jogadores estavam muito jogador no auge, né? Exceção a Arrascaeta, que foi bem também em 2019, mas eu acho que agora ele está até melhor, né? Mas os outros jogadores estavam tudo no auge, talvez responsabilidade até do Jorge Jesus. Então é difícil a gente analisar isso, porque o Andinho citou aí a Libertadores. Realmente a gente pegou um time na final complicado, né? Como foi o Palmeiras agora também. Então, mas eu continuo, acho que o time de 2019 foi melhor, né? Eu acho que foi mais espetacular. Esse time foi mais espetacular. O Campeonato Brasileiro a gente ganhou com 90 pontos, recorde até agora. E só não foi mais porque na última rodada a gente deixou para o Santos lá. O Santos até goleou a gente, eu acho, na Vila. Isso mesmo. Porque a gente foi para o Mundial, né? Isso aí. Então, assim, aquele time marcou a época, cara. Marcou a época e foi um divisor de águas no futebol brasileiro. Até pela quantidade de técnicos estrangeiros que chegou depois. Chegaram depois. Chegaram depois, né? Então, quando viram... Então, eu sigo a linha de pensamento de vocês. Eu também ainda voto no Flamengo de 2019, porque, como o Anjinho disse,
aquele time de 19 do Jorge Jesus, ele me mostrou algo que eu nunca tinha visto. Assim, algo que eu nunca tinha visto no futebol brasileiro, no futebol do Flamengo. Então, assim, foi algo novo, né? E, assim, como vocês disseram aqui anteriormente, era um time espetacular, né? Um futebol sensacional, que, assim, parou o Brasil, né? Ninguém esperava aquilo. Foi, assim, o Flamengo de 2019 era um clube europeu, jogando na América do Sul, jogando no futebol brasileiro. Era uma coisa sensacional. Só que o Jorge Jesus ainda não tinha elenco, ele não tinha peça de reposição. Era Berrio, era Lincoln, era Lucas Silva, era um banco de reservas horroroso. Hoje o Flamengo tem muito mais elenco, né? Tem muito mais time. O Felipe Luiz tem muito mais opções, né? Então você pode ver, a gente está discutindo aqui, ele vai botar Samuel Lino ou vai botar Cebolinha? Quer dizer, na época não tinha isso, entendeu? Então, assim, aquele Flamengo marcou época, aquele Flamengo marcou toda uma geração. E, assim, eu acredito até que tudo que o Flamengo veio ganhar depois, posterior a 2019, acho que a sementinha foi plantada lá atrás, entendeu? Se a gente não tivesse tido aquele 2019, talvez a gente não estivesse vivendo esse momento agora. Esse ano, esse intervalo de um ano aí espetacular, ganhando tudo, sendo o atual campeão de tudo aí, entendeu? Acho que a sementinha foi plantada lá atrás. Então, aquele Flamengo ainda mais importante na história, mas eu acredito também que esse Flamengo atual do Felipe Luiz, ele venha a ser mais vitorioso, né? Até porque eu acredito e torço para que o Felipe Luiz seja mais longevo do que o JJ, né? Eu acredito que ele vai ficar, né? O que o JJ não fez. Ele chegou a renovar o contrato e na primeira proposta que apareceu da Europa, ele meteu o pé e tchau e benção. Ele deu as costas para a gente mesmo, que nem olhou para trás. Aquele lance da pandemia também ferrou muito o Flamengo, né? Assim, ferrou todo mundo. A pandemia prejudicou muito também. Eu acho que o Felipe Luiz o Jorge Jesus ia enfileirar títulos aí. Eu também acredito. Se ele continuasse, se ele permanecesse. Ele ia enfileirar, pô. E, por exemplo, o próprio Abel ia sofrer com isso. Porque não ia, Sim. talvez, né? Mas foi o destino assim, né? E o próprio Felipe Luiz, se o Jorge Jesus tivesse continuado, né? Ele ia aprender muito mais também, né? Ia ficar mais tempo ali. Pelo menos mais 2 anos. Vamos supor, Jorge Jesus por 3 anos. Né? E o time de 2019, como vocês também falaram, muitos jogadores no auge, né? Você vê Gabigol voando, Bruno Henrique, o próprio Everton Ribeiro, né? O Diego Alves estava também numa fase espetacular. Os zagueiros, né? Pablo Mari e o Rodrigo Caio. Os laterais, né? O próprio Felipe Luiz e o Rafinha. Quer dizer, cara, o Gerson. Realmente, só a Arrascaeta que eu acho que hoje está num momento melhor ainda, superior do que ele fez em 19. Mas que 19 dele também já foi absurdo. Então, assim, é aquele time histórico, ele marcou toda uma geração, e eu acho que ele deu início, né? Ele deu o pontapé para essa era de ouro aí que a gente está vivendo desde então, né? Teve um ano ou outro aí que a gente ganhou menos títulos e tal, mas, assim, esse momento todo, a sementinha foi plantada lá em 19. Esse DNA, né? Esse resgate do DNA do Flamengo vencedor, né? Poderoso, que impõe respeito, vencedor de títulos, né? Então, quem resgatou isso lá atrás foi o JJ, né? Foi o trabalho que ele fez ali em 19. Lembrando aí quem está assistindo nossa live, nosso vídeo, né? Pós-gravado aí, aqui ao vivo. Não esquecer, né, cara, de deixar o like pra gente aí, que é muito importante. Se inscrever no canal e seguir a gente também nas nossas redes sociais. Lembrando mais uma vez, a gente tem uma meta aí de 2.000 inscritos até o final de janeiro. A gente espera aí, com a ajuda de vocês, bater essa meta aí, chegar cada vez maior, né? O canal ir crescendo cada vez mais e acompanhando aí esse patamar do Flamengo. A gente espera que o nosso canal também, que é pequenininho, consiga chegar aí cada vez dando um passo a mais, né? Para o futuro aí, seguindo o nosso trabalho aqui. Muito bem, galera. Agora vamos falar um pouquinho do Mundial ainda, né, cara? O Flamengo sábado pega o Pirâmides, né, valendo aí a vaga para a grande decisão do Mundial, né, cara? E o jogo é às 14 horas, e a gente espera que o Flamengo consiga vencer mais esse jogo aí, mais esse embate difícil, né, que, como até o Rodrigão tinha comentado, é um time que a gente não conhece tanto, né, cara? Esse time do Pirâmides é um time que a gente não conhece tanto. O Felipe Luiz até deu uma entrevista lá falando que ia estudar bastante sobre o time, mas também demonstrou que não tinha grande conhecimento.
E teve um detalhe também, um comentário do técnico do PSG, né? Falando que prefere pegar o Pirâmides na final do que o Flamengo. Que o Flamengo ele tem né, assim, um pouco mais de receio, é um time que ele acha que vai dar mais trabalho numa possível final aí. E vamos lá, Luciano, vamos falar um pouquinho desse jogo aí, do Mundial. O que você tem a dizer? O Flamengo vem forte para pegar aí o Pirâmides, e você acha que classifica para essa final para enfrentar o PSG? Acredito que sim. A gente nunca pode menosprezar o adversário e ninguém ganha nada de véspera, né? Assim, o Pirâmides está lá por méritos, né? Eles são, acho que foi campeão africano, né? Nesse Mundial já eliminou, acho que se não me engano foi o Al Hilal, né? Que também não vem bem. Acho que Al-Ahly. Al-Ahly, né? Al-Ahly, Al Hilal. O time daquele... time do... É onde treinar... Aquele brasileiro jogou foi centroavante do... Fez gol na gente lá no Liverpool, esqueci o nome dele. Firmino, tá. Firmino. Time do Firmino, eu acho. Isso aí. Então, eles eliminaram, né? E assim, é o campeão africano. O que a gente sabe do futebol africano é um futebol de muita velocidade, muita força física, né? E assim, o Flamengo vem de uma temporada muito desgastante, mais de 70 jogos na temporada. O Pirâmides, se eu não me engano, fez 13 ou 14 jogos na temporada. O calendário lá é totalmente diferente. Quer dizer, essa parte física aí me preocupa um pouco. Agora, em questão técnica, assim, mesmo eu não tendo grande conhecimento do time do Pirâmides, assim, eu acredito que o Flamengo é muito superior, né? Então, assim, tem que fazer valer essa superioridade dentro de campo. Eu acredito firmemente que o Flamengo vai vencer esse jogo e vamos fazer essa final aí com o PSG. Assim, eu vi que acho que, se eu não me engano, a estrela do time do Pirâmides, o Andim, ele gosta de ser, ele tem um apelido de Zico. E ele gosta desse apelido de Zico porque o pai dele era fã apaixonado no Zico e disse que ele, com o pai, sempre via muitos vídeos do Zico no YouTube. Ele admira muito o Zico, acha o Zico o maior jogador, é o jogador preferido dele, né? Então ele tem um apelido de Zico, o craque do time lá. Então, assim, acho que vai ser... O Flamengo vai vencer. Eu, assim, espero até que nem tenha grande dificuldade nessa partida, né? Embora com certeza eles tenham qualidade, né? Esses times... É um time jovem, se eu não me engano, foi fundado em 2008, eu andei lendo esses dias, né? Mas é um time de empresários, de investidores, né? Eles colocam jogadores lá, jogadores que custam caro. Tem até um brasileiro agora, que nunca atuou aqui no Brasil, acho que o cara é do Acre, do Amapá, acho que é Everton Silva, estava, se não me engano, no time do leste europeu, chegou lá agora por uma soca de dinheiro. Mas eles contratam jogadores caros, né? Até mesmo de países assim, de clubes periféricos ali da Europa. Então, assim, acho que com certeza vai ter uma dificuldade, mas eu espero que o Flamengo vença e eu imagino que tenha menos dificuldade do que foi contra o Cruz Azul. Eu imagino que esse time não tenha a qualidade que tem o Cruz Azul. E que o Flamengo vai vencer e vai chegar nessa final aí com o PSG. Muito bem, Luciano. Tem uma mensagem que eu queria ler antes de passar para o Rodrigão, do Resenheiro. Resenheiro, obrigado pela participação aí mais uma vez com a gente. Obrigado. Ele fala aqui, rapaziada, boa noite. Pedro está disponível, né? Seria uma boa opção para o BH numa possível final. Vamos lá, Rodrigão. Comenta aí o que você acha da escalação que o Felipe Luiz pode entrar em campo aí nessa final. E você acha que o Pedro aí, estando disponível, merece começar já como titular? Andy, é difícil. Assim, o Pedro, bem fisicamente, ele tem que jogar. Ele muda muito a qualidade do ataque, né, cara? O Bruno Henrique está se esforçando ali para fazer a função, mas, não dá para comparar, entendeu? Então, assim, resta saber se ele vai conseguir, se ele está bem fisicamente, né, para jogar uma partida assim de semifinal, né? Eu acho difícil, né? Eu acho que ele pode entrar como opção, né? Como opção no banco. Mas tomara que ele não botou o Léo Ortiz aí na zaga. Eu achei que ele não ia botar, não, igual o Luciano falou no início aí da live. Eu achei que ele não ia botar o Léo Ortiz, não, cara. Ele entrou com o Léo Ortiz. Mas o Pedro, assim, tá mais tempo, né, cara, fora. Então, de repente, ele vai começar o jogo como opção no banco, né? Sobre a partida, concordo aí com o Luciano. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque se o time tá lá, não tá por acaso, né, cara? Mas eu acho que a tendência é o Flamengo classificar, né, cara? E
E eu acho que o Cruz Azul também, teoricamente, não conheço o Pirâmides, passa a ideia de Cruz Azul ser mais time que o Pirâmides, né? Mas vamos ver, entrar sério e tentar, se acontecer isso que o Luciano falou, de tentar definir a partida, eu não acredito não, acho que vai ser jogo difícil, mas eu acho que a gente passa. Agora, se resolver a partida, né, rápido, tentar poupar alguém para a final, mas eu acho difícil, eu acho que vai ser tipo com o Cruz Azul, cara, jogo difícil. Até porque eu acho que esse time deve marcar bem, vai ficar marcando pesado e vai complicar o jogo, mas eu acho que a gente passa. Eu queria deixar uma provocação aí para vocês e para o chat. Caso a gente passe, se Deus quiser a gente vai passar, vocês acham que para a final com o PSG, caso a gente passe, vocês acham que o Flamengo tem que jogar da mesma forma ou tem que mudar a forma de jogar? Porque a gente foi jogar da mesma forma contra o Bayern e tomamos um sacode. O que vocês acham aí? Ô, Rodrigão, mas aí eu te respondo também que contra o Chelsea a gente jogou como Flamengo e conseguiu jogar e mostrar o nosso futebol, né, Rodrigão? Assim, Não, mas, eu entendo sua pergunta. Eu entendo sua pergunta. Chelsea não era um jogo eliminatório, né, cara? Tudo bem, mas final, era o Chelsea. Era o Chelsea, né? Mas assim, eu acredito que o Flamengo tem que entrar menos nervoso. Eu acho que contra o Bayern era notório, assim, você via na expressão dos jogadores muito nervosismo, muito, assim, fazendo jogadas atrapalhadas, os caras não pensando direito para jogar e recuando bola de qualquer maneira e desespero danado. Eu acho que o Flamengo conseguir botar a cabeça no lugar, né, e contando que a gente vai passar do Pirâmides, né, também eu acho que não vai ser tão fácil assim, como o Rodrigão falou, eles vão colocar o time com marcação, com tudo, para não deixar o Flamengo jogar, né? Mas se o Flamengo chegar numa possível final, o Flamengo tem que começar o jogo com tranquilidade, cara. Tentar botar a cabeça no lugar, olhar o jogo direitinho, estudar o adversário e tentar, aos poucos, ir se soltando mais, né? Mas não fazer como o Botafogo fez, não, cara. Eu não queria que o Flamengo jogasse como o Botafogo fez, não. Ficar o caminhão inteiro dentro da zaga lá, tomando pressão e tentando jogar aí uma jogada ou outra para ganhar o jogo. Mas eu acho que o Flamengo pode ser um pouquinho mais Flamengo do que o Botafogo fez contra o PSG lá. Mas é só minha opinião, né? Eu penso que é difícil de qualquer forma, vai ser um jogo muito complicado. É o melhor time da Europa lá, né? Venceu a Champions aí. Mas vamos torcer, né, cara? Eu acho que eu tô aqui para torcer. Eu quero ver o Flamengo campeão. E você, Luciano, o que você tem a dizer, cara? Então, eu acho que o Flamengo tem que ser o Flamengo, tem que jogar o seu futebol, mas sendo mais cauteloso, né? Eu acho que, assim, igual vocês falaram, foram perfeitos aí. O Flamengo foi Flamengo contra o Chelsea, se deu muito bem, e tentou jogar da mesma forma contra o Bayern e tomou aquela sacolada. Mas como você falou aí, Andinho, o time contra o Bayern, você via a expressão dos jogadores, os caras estavam muito nervosos, o time entrou muito pilhado, muito nervoso, isso atrapalha, entendeu? O desempenho ali do time. O Bayern efetuou uma pressão alta muito forte em cima do Flamengo, que forçou o erro do Flamengo, né? Então, assim, o Luiz Araújo entregou 2 gols. Foi uma partida, assim, aquele dia deu tudo errado para o Flamengo, e contra o Chelsea ainda saiu atrás ainda, né, do placar, ainda conseguiu virar, fez uma partida espetacular, foi a maior partida do ano do Flamengo, na minha opinião. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que ser o Flamengo, mas de uma forma mais cautelosa, né? É o que o Felipe Luiz evoluiu, né? Aquele Felipe Luiz lá da Copa do Mundo de Clubes, hoje o Felipe Luiz é um treinador já mais maduro, já aprendeu, entendeu? Você pode ver que teve jogos importantes aí, inclusive na final da Libertadores contra o Palmeiras não deu um chute no gol do Flamengo. Não teve um chute na meta do gol do Flamengo, entendeu? Acho que também é mérito do Flamengo, mérito do trabalho, mérito do treinador do Flamengo. E, claro, também alguma deficiência, né, da equipe do Palmeiras, mas, assim, não conseguiram acertar um gol, um chute no gol, na nossa meta. Entendeu? Então, assim, acho que o Flamengo pode ser Flamengo, mas, sabe, controlar melhor a ansiedade, o nervosismo, né, e saber, assim, administrar melhor ali. Em relação ao Botafogo, nessa partida contra o PSG, assim, se o Flamengo tentar fazer aquilo, o Flamengo toma de 5, cara. O Flamengo não sabe jogar dessa forma. Historicamente, o Flamengo não sabe jogar retrancado,
é encolhido ali como um time pequeno, jogar por uma bola, jogar por um contra-ataque. E ali o PSG tinha jogadores, né, que estavam suspensos, enfim, não estava completo. Eles estavam no meio da temporada deles, no final da temporada deles, já o time já desgastado, cansado, sem alguns jogadores. E o Botafogo conseguiu fazer muito bem isso. Ficou ali retrancado, fechadinho. O PSG não conseguiu furar esse bloqueio, não conseguiu fazer os gols que precisava. O Botafogo no contra-ataque achou uma bola e venceu a partida. Mas se o Flamengo tenta jogar dessa forma, não. Historicamente, e a característica dos jogadores do Flamengo também não é essa. Então o Flamengo vai tentar jogar, né, mas vai ter que ser mais cauteloso. Principalmente nessas jogadas ali de trás, toda hora saindo jogando, com toque. Vai ter hora que vai ter que dar um chutão, vai ter que mandar a bola para frente, entendeu? Esse negócio de aquele toquinho, aquela hora, toda hora aquela bola recuada no Rossi. Quer dizer, isso aí com o time do PSG não daria certo, não, cara. Acho que vai ter hora que vai ter que dar o chutão, tem hora que vai ter que jogar feio, entendeu? Não dá para. A gente vai ter que se adaptar, se adequar para essa partida aí. Supostamente a gente vai fazer essa final contra eles, e se Deus quiser, isso vai dar certo, a gente vai fazer, vamos chegar lá. Mas aí o Felipe Luiz vai estudar, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho aí nessa partida. O Flamengo vai conseguir ter uma boa atuação, e se Deus quiser, é o título que falta, né, Andinho? É o título que falta para essa geração aí. Essa nova era de ouro do Flamengo é a única coisa que eles não ganharam, né? E a única coisa que a nossa geração não viu o Flamengo vencer. Eu disse aqui outro dia também, claro, é a cereja do bolo, né? O bolo a gente já comeu. Tudo que um time brasileiro pode ganhar, os maiores títulos que o time brasileiro pode ganhar é o Brasileirão e a Libertadores. Quer dizer, o bolo nós já comemos, mas essa aí é a cerejinha do bolo e a gente vai buscar. Vamos buscar. É importante dizer também, né, que o Flamengo chega no final do ano aí com um elenco completo, né, ninguém machucado, ninguém suspenso. O Flamengo pega o Pirâmides aí com o elenco, né, praticamente completo, e sendo só a ressalva que o Pedro está se recuperando, né, mas já está em fase final de tratamento, já ficou no banco aí contra o Cruz Azul, né, e já vem agora aí, acho que para a final, o Felipe Luiz falou que ele tem condições de entrar alguns minutos e jogar bem aí e tal, e tentar. É importante dizer isso. O Flamengo conseguiu, né, usando a ciência aí, que o pessoal até zoava muito o Tite e tal, conseguiu usar a minutagem correta dos jogadores e chegar bem para esse Mundial aí com o elenco praticamente completo aí, né? Vai ter à disposição todo mundo que ele quiser botar em campo aí. Agora eu te pergunto, Rodrigão, e na sua opinião, o Flamengo passando no Pirâmides aí, né? Passando nessa provável semifinal, chegando contra o PSG. Você acha que o Flamengo deve ser totalmente reativo, ficar ali segurando o jogo atrás e vendo qual vai ser a situação do jogo? Ou você acha que o Flamengo deve partir para cima do PSG, como o Flamengo tem feito aí no ano? Não, então, minha provocação foi no sentido até de, vamos supor, você jogar de forma diferente, quando você está diante de um adversário mais forte, não quer dizer também que você vai jogar igual o Botafogo jogou. Isso aí também eu sou contrário. Mas também eu acho que você tem que mudar. Você tem que ter consciência de ver que, porra, por exemplo, contra o Bayern, assim, daquele jeito não ia ganhar. Entendeu? E até a gente ficou puto com ele na entrevista, que ele falou, não muda a forma de jogar. Pô, tem que mudar, cara. Mas não é jogar igual o Botafogo, não é isso. Os 11 ali atrás da linha da bola, não é isso. Agora, você dá uma reforçada no meio campo, você se preocupar com alguns atletas adversários, entendeu? Você jogar para tentar ganhar. Não é jogar, vou jogar bonito, eu quero me mostrar para o mundo, mas que você sabe que dificilmente você vai ganhar daquela forma. Então, assim, eu acho que isso ele aprendeu, vamos ver na prática agora. Por que eu acho que ele aprendeu? Quando ele está tendo uma marcação, pressão, aconteceu isso até com o Cruz Azul, ele tem jogada de dar o chutão, não é o chutão, né? Aquele lançamento para se desvencilhar. Ele já tem essa jogada. Coisa que ele não fez no Bayern, contra o Bayern, né? Então o time ali já aprendeu ali, aquela derrota ensinou a ele. Então eu acho isso, a gente mudar a forma de jogar para a gente ser mais competitivo contra um time mais forte. Para a gente ter chance. Né? Eu acho isso. Esse negócio, jogar como o Flamengo igual.
eu acho difícil ganhar, entendeu? A não ser assim, se o outro time, sei lá, tiver numa tarde muito ruim, à noite, será? Acho que é à noite o jogo, uma noite muito ruim. Mas eu acho que assim, a gente tem que jogar de forma. Como é que foi a palavra que o Luciano usou? Cautelosa, não é? É cautelosa mesmo, com cuidados, mas jogar para ganhar, né? E assim, esse time sabe jogar também defensivamente. Esse time Sim. sabe jogar. Não, não é para jogar, mas se precisar, ele sabe jogar. A gente já jogou assim contra o Corinthians, quando perdeu um jogador, contra o próprio Racing, né? Lógico, pegando um time, um Paris Saint-Germain é diferente, né? Mas assim, se precisar, a gente sabe jogar. Dar uma reforçada ali no meio campo, tomar uns cuidados e, lógico, ir para cima também, mas com cuidados, entendeu? Saber que do outro lado tem um time muito poderoso. E não, aí eu concordo com o Andim, não tentar entrar, eu sei que é difícil cobrar isso, mas tentar entrar não tão nervoso assim, né? Igual entrou contra o Bayern, você via no semblante do jogador que eles estavam, e alguns jogadores, nem todos, que eles sentiram o jogo mesmo, essa é a grande verdade. Então, assim, a gente espera que dessa vez o time entre para competir ali, que é o que eu acho que a gente tem chance, cara, passando pelo Pirâmides. Eu acho que a gente tem chance, sim. Essa questão do semblante aí me lembrou o Flamengo de 2019 contra o Liverpool. Entrou de, assim, como você bem falou, o título de igual para igual, sacaneia e tal, mas você via na cara dos jogadores, na fisionomia, os caras não estavam com medo, não. Você via o Bruno Henrique, o Gabigol, os caras entraram querendo vencer a partida, acreditando realmente no potencial deles para vencer aquela partida. E eu acho que o Flamengo de hoje tem elenco, tem condições de, lógico que, igual, né, eu também não sou idiota de chegar e falar, o Flamengo é melhor. Não é melhor que o PSG. Isso aí a gente sabe que não é. O elenco do PSG é muito mais caro, tem jogadores mais né, conhecidos no mundo aí inteiro. Só que o Flamengo tem condições, sim, de chegar com confiança e tentar o título. Eu acho que não é uma coisa impossível. Né? Mais uma vez, ressaltando, né, passando do Pirâmides, né, que também não vai ser essa moleza toda, mas eu acredito que o Flamengo tem chance de chegar numa final de Mundial aí, né, e tentar vencer realmente, ganhar o jogo, saber segurar a hora certa, saber sair na hora certa e conseguir aí o placar a favor, né. Ô, Luciano, agora a gente está encerrando aqui a nossa live, né, nós estamos chegando, estourando o horário aqui. Eu queria que você falasse, então, o seu palpite do jogo contra o Pirâmides, né, nesse jogo de sábado. E, assim, sua despedida da galera aí, sua ressalva final aí sobre o jogo. Eu vou de 2-0 Mengão, gol do Arrasca e gol do Bruno Henrique. Dois jogadores históricos aí do Flamengo. Tô acreditando no Mengão. Vamos chegar nessa final aí. Um abraço pra galera aí, Luciano. Abraço pra galera. Brigadão mais uma vez. Todo carinho, todo apoio. Galera do chat. E pedir pra galera sempre curtir nossas lives. Não deixa de curtir não, gente. Curtindo ali vocês ajudam a gente. Compartilhem com os amigos. Repassem nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Flamengo. E vamos pedir pra galera se inscrever no canal, né? A gente tá com a meta ousada aí de alcançarmos 2.000 inscritos até o final de janeiro. Né? A nossa meta de 1.000 inscritos ainda esse ano nós já alcançamos, e agora estamos com essa meta ousada, mas que é possível, a gente acredita, e chegou o Mengão. A gente acredita sempre, vamos para cima, e contamos com vocês, galera. Onde queria só falar rapidinho, poxa, assim, a gente está vivendo um momento mágico, galera, então, assim, rubro-negro ajuda rubro-negro, somos uma família, né? E, assim, cara, tudo que eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginava viver o que estou vivendo com o Flamengo, assim, nos últimos anos aí, nesse período de 19 para cá. Assim, durante a minha vida toda acompanhando futebol, eu vi outros clubes do futebol brasileiro aí sendo multicampeões, né? E assim, eu ficava pensando, eu queria que fosse o Flamengo, como que eu vou ver o Flamengo assim? A gente que viveu aí anos 80, anos 90, a gente sabe que o Flamengo ganhava, assim, principalmente anos 90 para cá, né? Que já entendia melhor as coisas. Assim, o Flamengo ganhava títulos esporádicos, né? Eu vi ganhar o Penta em 92, depois fui ver o time ser campeão brasileiro de novo em 2009, 17 anos depois.
Ganhou a Copa do Brasil em 90, mas depois ganhou em 2006, 16 anos depois. Quer dizer, assim, e eu sempre via aqueles times, outros times melhores, mais preparados, mais estruturados, sendo multicampeões. Eu queria ir viver isso no Flamengo, assim, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei isso. Cara, esse momento é mágico, é lindo, assim, meu momento, assim, independente do que aconteça, tem muito a agradecer a esses jogadores, esse elenco, o que eles têm feito, entendeu? E assim, a gente vê que a projeção é que isso continue por algum tempo, e vai continuar, porque o Flamengo hoje está no caminho certo, né? A gente sempre sonhava ver o Flamengo assim, estruturado, sério, profissional, e assim, é muito bacana esse momento todo que a gente está vivendo, é muito lindo isso. A gente que ama o Flamengo, quer ver o Flamengo campeão, é viciado ver o Flamengo levantar a taça ali, tá espetacular esse momento, e vamos torcer muito, se Deus quiser, vamos alcançar aí os 2.000 inscritos e vamos ver o Flamengo ganhar esse título, a cerejinha do bolo que tá faltando aí, esse Mundial. Tamo junto, galera. Obrigadão. Boa, Luciano, boa. E você, Rodrigão, sua despedida da galera aí e seu palpite. Deixa pra gente aí sua mensagem final também dessa live aí. Então, começar com o palpite, né? Meu palpite vai ser... Vou botar 2-0 também, mas 2 gols do Arrascaeta, de novo. Vai dobrar? Nossa, de Arrascaeta novo? de novo, vai fazer 2 gols. Eu queria agradecer, né, primeiro a vocês pelo convite aí, mais uma vez, e agradecer a galera do chat que participou. Pedir aí para a galera que vai ver essa live aí depois, né, para se inscrever no canal, galera, e curtir a live. Todas as lives nossas aí para a galera curtir e se inscrever, que é para a gente chegar nessa meta aí de 2.000 inscritos em janeiro, final de janeiro, né? É uma meta ousada, como o Luciano falou, mas a torcida do Flamengo é capaz de conseguir isso. Essa corrente da torcida aí, né? Os amigos falando, o pessoal que já conhece o canal, falar com os amigos, compartilhar em WhatsApp, de WhatsApp rubro-negro, né? Para a gente chegar nessa meta aí de 2.000 inscritos. Eu acho que é possível, vamos aproveitar aí o Flamengo, né? Esse momento do Flamengo, igual o Luciano falou, vai se estender. Tenho certeza que, cara, a gente vai ver isso, sei lá, até morrer, até ficar velhinho. A gente vai ver isso aí, porque o clube está muito centrado. Eu acho que a tendência está no caminho certo. A tendência é crescer ainda mais financeiramente, tudo. E o que tinha antes, né, cara, que a gente sempre batia na tecla nas diretorias anteriores, é que já tinha dinheiro, mas não tinha profissionalismo. O Flamengo está melhorando nisso, essa parte profissional. Acho que a tendência é melhorar ainda mais. Você já viu o Bato falando que 2026 a gente vai vir mais forte que 2025. Então, assim, a gente está no caminho para conquistar títulos. É lógico que a gente sabe futebol, nem sempre a gente ganha, não vai ganhar. Nem Real Madrid ganha sempre, mas a gente vai estar sempre ali para tentar ganhar. E, pô, a tendência é ganhar muito, né, cara? Pode não ganhar sempre, mas vai ganhar muito. Vai ganhar mais do que ganhou em 2019 até ano passado. Eu acho que a gente poderia ter ganho mais. Mas agora a gente está no estágio de investimento nessa parte extra-campo também, que isso facilita muito, cara. Você vê outros clubes com menos dinheiro, mas que tinham isso aí mais aflorado, né, digamos assim, e acaba compensando. Agora, o Flamengo, ele investindo nessa parte também, tendo os melhores profissionais, pô, a tendência é a gente nadar de braçada, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, né? E a gente vai reinar aí por muito tempo. O Flamengo vai conseguir, a partir de 2026, a gente vai conseguir aí a tão sonhada hegemonia, né? E é isso que eu espero, é isso que a gente torce, né? Igual a gente fala, a gente é torcedor. A gente torce por isso, cara. Então, valeu, galera. Vamos se inscrever no canal aí, vamos fazer esse canal crescer. Vamos fazer essa onda rubro-negra aí, para a gente bater essa meta de 2.000, depois 3.000, 4.000, 5.000, chegar a 10.000, o canal só crescer. Valeu, galera. Saudações. Muito bem, Rodrigão, muito bem. Bom, meu palpite, eu estou com vocês. Eu também estou no 2-0. Acho que o Flamengo ganha. Vai ser, como eu falei, um jogo
não vai ser tão fácil assim como muita gente está achando aí, apesar de a gente não conhecer tanto o time do Pirani, mas está lá na final, né? No caso, na semifinal, né? Chegou lá por tempo, teve seus méritos, mas vamos tentar, a gente é Flamengo, a gente vai acreditar sempre. Eu acho que a gente passa desse time aí, chega nessa final contra o PSG. Aí já é um pouco mais complicado, mas estamos juntos. Queria agradecer também a participação dos nossos comentaristas aí, Rodrigão e Luciano. Um grande abraço para vocês aí. Valeu pela participação. E também todo mundo que chegou junto aí, né? O nosso amigo Jailton, veio mais uma vez aí nos prestigiar, o nosso amigo Resenheiro. Obrigadão. Tivemos algumas pessoas que entraram durante a live aí também. A gente queria agradecer a participação de todos. E as pessoas que vão assistir o vídeo no futuro também, eu agradeço também. E não esqueça, deixar o like pra gente aí, né, cara? Curtir esse nosso canal aqui, que é importante, e se inscrever. E tá dado o recado. É isso aí, pessoal. Nossa grande torcida, nossa grande massa. Valeu, galera. Curtiu a resenha? Então fortalece o canal, deixa o seu like, comenta, se inscreva e compartilha com a galera. Esse é o canal Fla de Primeira. Aqui é o Mengão em primeiro lugar. Até a próxima live, pessoal. Um grande abraço aí. Valeu. Valeu, galera. Saudações. Saudações, rubro-negras. Valeu.